E esse cara aqui mesmo sofrendo pra caramba. Ele não teve muita escolha não, a não ser cometer uma cagada. Uma não, várias. Afinal, ele precisou prejudicar as 4 irmãs gatas para que assim, ele cumprisse conscientemente os deveres de um grandíssimo vilão. É claro que se vocês gostarem, comentem aí. E me dê uma sugestão, pô. Mete aquela bala no like e se inscreve pra ajudar a gente a bater 100k finalmente, ainda antes de agosto. Eu conto com vocês, meus lindos. Agora, bora para o vídeo. Um homem de cabelos brancos estava sentado sozinho durante uma manhã em uma floresta, olhando para um riacho e sorrindo. Ele observava o seu reflexo na água sorrindo e joga um líquido verde no rio, pensando que havia muito tempo que ele estava esperando por esse dia, ansioso pelo espetáculo que estava prestes a começar. Mais adiante, perto das montanhas Tindi, um homem de cabelos escuros olha para a montanha, se perguntando se o seu destino realmente estava ligado à Escola dos Imortais. De repente, um espírito estranho sai do seu anel, e lá ele, e confirma que os eventos decisivos de seu destino ocorreriam ali, na escola, xingando os imortais. Ele acha a água da floresta limpa o suficiente para beber, e quando de repente o seu animal de estimação olha para cima, curioso, ele também avista uma criatura desconhecida, pensando ser um grifo seu animal. Então, o mesmo voa em direção à criatura. Nesse instante, uma garota desconhecida grita para seu animal descer até ela rapidamente, e ela se chama Yaling, e era a 4ª discípula do pico da Fênix da escola Shingan. Confusa com a situação, seu animal de estimação bebe água e voa para longe. De repente, alguém a agarra por trás, assustando-a, fazendo com que ela caísse no chão. O responsável é o homem de cabelos brancos, que sorri dizendo que finalmente a irmã mais nova estava em seus braços. Ling fica surpresa ao ser atacada pelo estudante mais velho, e o homem de cabelos brancos revela que enlouqueceu o animal espiritual dela, e com a área completamente deserta, ele expressa que não tinha ninguém para salvar a garota. De trás dele, alguém grita para que o mesmo soltasse e o ataca com uma técnica de vento, lançando o prota para longe. Era um cara de cabelos escuros que assegura que a garota está segura agora, e se aproxima dizendo que seu animal de alma já controlou dela, então não precisava se preocupar. Ye Chen repreendendo por sua maldade o protagonista. Surpreso com o que aconteceu, o espírito do ancião critica a imoralidade do jovem, que não combina com sua aparência, e Ye Chen diz que as aparências eram completamente enganosas. O homem de olhos amarelos, o nosso protagonista, questiona a audácia de Ye Chen em estragar a sua diversão. Ye Chen se identifica como estudante sênior do pico da Fênix da escola Shingan, e sem vergonha de seu nome e sem intenção de escondê-lo. O homem de cabelos brancos pergunta se Ye Chen é o herdeiro do príncipe do reino Xiou, e Ye Chen confirma com sorriso. O estudante sênior ri, dizendo que Yan era o foragido cuja família foi executada e que a imperatriz emitiu um mandado de prisão contra ele. O homem de olhos amarelos pergunta se Ye Chen ousou buscar por acaso proteção na escola, e o homem de cabelos brancos manda o mesmo se ajoelhar diante dele, para que seja perdoado e pudesse varrer os pisos da escola como estudante da circunferência externa. Ye Chen se enfurece, dizendo que tudo muda com o tempo, e o estudante sênior faz uma pergunta, mas Ye Chen não escuta e assume uma postura de luta. Nosso protagonista Lin Xiao sorri pensando que tudo estava indo conforme o plano, conforme descrito no destino. Em uma vida passada, Lin Xiao, o nosso protagonista, era um simples estudante que adorava ver web novels. Enquanto lia o Supremo Senhor com Mary Sue como protagonista, ele desmaia. Sua irmã corre até ele preocupadaça. Quando Lin Xiao acorda, se vê dentro de um romance, no corpo de um vilão com o mesmo nome do estudante sério. O homem descobriu que possuía um sistema chamado vilão preguiçoso. O sistema explicou que se ele cumprisse todas as cenas de Lin Xiao conforme o roteiro do livro, no final, ele ganharia a chance de viajar entre os mundos, o que significaria que ele poderia enfim voltar para sua casa. Então o prêmio era bem chamativo. Enquanto isso, na floresta, Lin Xiao imaginava que naquela cena, o personagem principal apenas o machucaria, e a 4ª irmã mais nova, Ling, veria o seu verdadeiro eu e se apaixonaria por Ye Chen. Lin Xiao acabaria odiando Ye Chen e depois de entrar na escola Shingan, se tornaria um vilão exemplar e problemático, atrapalhando Ye Chen sempre que possível, até ser derrotado por ele, perdendo a sua posição e reputação. Quando isso acontecesse, a missão do sistema estaria finalmente completa. No entanto, enquanto o homem com a espada se aproximava do protagonista, de repente Ling chutou o homem de olhos verdes para proteger a pessoa ameaçada, e Ye Chen foi lançado contra uma árvore. O homem de cabelos brancos não entendia o que estava rolando, já que tudo deveria ser diferente. Ele se virou para a garota e Ling perguntou se o mentor irmão estava bem, segurando a sua mão e culpando Yan por ter arruinado o momento. O personagem principal queria saber por que as coisas não seguiam um roteiro, e Ling não seguia a linha do enredo, e afirmou que primeiro precisava lidar com o desastrado. O homem de cabelos brancos chocado pediu que ela repetisse, enquanto Ling começava a desembainhar a sua espada, dizendo que aquele homem tinha tocado em Lin Xiao, e ela o destruiria. O protagonista pensou que agora a garota mataria Ye Chen, e quando a garota de olhos azuis olhou para o homem com a espada deveria estar, percebeu que ele não estava mais lá, pois o seu animal de estimação havia resgatado seu mestre e voado embora com ele. O velho comentou que havia mudanças nos bastões do mecanismo celestial e algo grande havia acontecido. Lin Xiao decidiu fazer uma chamada de emergência para o sistema para entender o porquê a personagem feminina havia saído do script, mas foi informado que o sistema estava sendo atualizado. A beleza se aproximou do homem de olhos amarelos e o personagem principal ficou atento para ver o que aconteceria. Ling estendeu a mão para o prota
ansiosa para continuar. O homem de olhos amarelos começou a se preocupar, dizendo que ainda não tinha arrumado suas roupas e que era hora de ir embora, e então ele saiu correndo. A garota de olhos azuis pensou que Murak havia perdido o controle, pois com todos aqueles eventos acontecendo, significava que as memórias haviam se revelado verdadeiras. Em outro lugar desconhecido, as meninas ao redor do personagem principal estavam cobertas de ketchup. Ele disse que nunca pensou que morreria nos braços delas, e depois disso, o personagem principal acordou assustado com o sonho porque tudo parecia muito real. Ele sorriu pensando que isso não poderia acontecer, pois as circunstâncias de sua morte já eram conhecidas há muito tempo. Afinal, ele já tinha lido o romance diversas vezes. Ele se vestiu e reforçou que, como discípulo mais velho do Pico da Fênix da escola Shingan, tinha 3 irmãs mais novas e uma professora bonita, todas fazendo parte do harém de Jinshen. Mas nada disso realmente importava, pois o que importava agora era que ele tinha um sistema, e se ele mantivesse o seu papel e cumprisse com sucesso as suas cenas, poderia sair daquele mundo finalmente. Ontem, o homem de cabelos brancos havia seguido o enredo do romance, chegando à cena despejando veneno no rio para concluir o seu plano. E foi aí que ele descobriu que ele tinha aquele sistema lá, chamado vilão preguiçoso, e o sistema explicou que se ele conseguisse todas as cenas exatamente iguais estavam no romance, no final ele ganharia a chance de viajar para os mundos, como eu disse no começo do vídeo, o que significaria que ele poderia voar para casa de novo. Bom, acontece que uma de suas ações acabou fazendo com que a garota destruísse a trama do enredo, quebrando completo todo o sistema que ele estava planejando. Confuso, ele perguntou ao sistema o que estava acontecendo, já que ele tinha seguido tudo conforme o roteiro, então por que a quarta irmã desse estava em Shen? Mas o sistema não respondeu. De repente alguém bateu na porta e era Han, um discípulo do Pico da Fênix, avisando que hoje ele deveria relatar ao mestre sobre o desempenho dos seus deveres e que deveria se levantar cedo. O homem de cabelos brancos pensou que Han, na verdade, era um personagem secundário. Após lavar o rosto e arrumar as suas roupas, Han comentou que Lin Xiao seria passado a ferro naquele dia, sugerindo que o destino de alguém com aquela aparência era ser o vilão. Lin Xiao saiu pensando que, embora o pico onde o mestre vivesse fosse longe, isso não seria um problema para ele. Ele pegou a espada que Yan lhe deu, pulou o teleférico e Han desejou-lhe uma jornada bem sucedida. O protagonista refletiu que o sistema parecia não estar funcionando muito bem, mas ele não tinha intenção de se desviar do enredo. Por algum motivo, Ling não estava seguindo o roteiro, o que não deveria estar acontecendo. Então, tinha alguma coisa errada. De repente, alguém comentou com o estudante sênior da escola que ele era uma vergonha e não sabia voar com uma espada, pois ele se virou e viu Guong, Ling e Shu Yaowei. A garota de vestido escuro disse que até os alunos novatos poderiam fazer aquilo, e como mais velho, ele não tinha se esforçado nem para aprender aquilo. O nosso protagonista pensou que isso era maravilhoso, pois o caráter de suas irmãs e da quarta irmã tinha voltado ao normal, sendo assim, odiavam ele. Ele propôs que se elas estivessem dispostas a treiná-lo em um jantarzinho à noite, ele poderia considerar se desenvolver um pouco mais. Guang respondeu que a única razão pela qual Lin Xiao poderia se dar ao luxo de tanta impudência era porque o mestre estava ausente há anos, e quando ele voltasse, teria o que merecesse. Lin voando passou provocando o homem de cabelos brancos, que pensou que aquele era o início padrão de um dia típico de um vilão, e eles chegaram ao Vale das Mil Flores, cumprimentando seus mestres. Guang comentou que nos últimos 3 anos nada havia mudado. Todos os alunos treinaram diligentemente e ela alcançou resultados consideráveis. Shu Yaowei disse que também se esforçou bastante e alcançou o estágio celestial, e o seu animal espiritual avançou para o estágio da fundação. Lin Xiao disse que sob a sua gestão e orientação, as coisas na escola estavam indo bem e sem problemas. Ele realmente sentia falta da mestra e esperava por seu retorno. E quanto ao seu próprio treinamento, ele fez todo o esforço e conseguiu manter-se na etapa inicial. A garota de cabelos vermelhos disse que a cerimônia do recrutamento de alunos começaria em breve e que haviam recebido 281 inscrições no Pico da Fênix de pessoas que queriam estudar com a mestra. Uma delas se mostrou muito incomum, um homem chamado Ye Shen, com talentos excepcionais. Se ele passasse nos testes, se juntasse a ele, seria capaz de compensar a presença irritante de um aluno. De repente, o sistema respondeu o personagem principal, que ficou feliz, perguntando como estava a cena atual do enredo. O sistema informou que a cena estava indo bem e que ele precisava continuar com o mesmo espírito. O homem pensou que assim que Ye Shen subisse as montanhas, um movimento em direção ao fim ocorreria como planejado, e após terminar a tarefa, ele voltaria para casa. Naquele momento, Ling observava o protagonista que estava perdido nas lembranças de Heaven. A garota se colocou diante de Shen e agradeceu. Sem ele, Lin Xiao teria seguido seus planos sinistros, porém, ele a ajudou. O homem de cabelos brancos espancado advertiu para se afastar. Ela se virou ignorando o nosso prota, e Ye Shen sorriu dizendo que não importava o que Lin Xiao fizesse, os seus esforços sempre seriam em vão. Com o tempo, a garota de olhos azuis confessaria o seu amor por Ye Shen, e assim ele também diria que a amava, mas que sente o mesmo pelas outras irmãs. Após isso, um exército de demônios apareceria, necessitando que Ye Shen destruísse a sua casa. Ling assistiria a tudo isso e choraria, sem entender o porquê Ye Shen a enganou. Então, gritaria que Lin Xiao estava certo e ela estava completamente errada. A garota de cabelo rosa saiu de suas memórias, pensando que 2 dias atrás ela repentinamente ganhou fragmentos de memória
memórias e ontem cada uma apareceu como previsto. Ela não entendia como poderia se apaixonar por alguém tão desprezível como Ye Shen. Ling se questionava como foi que ela chegou ao ponto de ver a escola Shingan destruída e o que Lin Xiao havia feito. Ela queria descobrir isso. Então viemos no campo, onde os aldeões se reuniram. Eles estavam insatisfeitos porque Zack comia melancias com a ajuda de um artefato doado pelas pessoas de Shingan. Eles o pegaram e queriam destruí-lo, mas nesse momento nosso querido protagonista estava sentado tomando um chá. O homem correu até ele dizendo que tinham capturado Zack, e o homem de cabelos brancos disse que estava cuidando de seu campo. O estranho agradeceu ao prota e Lin Xiao se aproximou do animal espiritual, cuspindo nele. Zack ficou furioso com o homem, mas o protagonista chutou no rosto. O homem de cabelos brancos disse que não tinha nada resolvido com o dono de Zack por estragar uma coisa para ele, e que era muita sorte que ele tivesse caído em suas mãos, pois Lin Xiao queria se divertir com a situação. Ele pegou um pedaço de melancia, colocou na boca do animal e disse que ele gostava de melancias, então o homem iria alimentá-lo agora. De repente alguém gritou para o protagonista parar. Era Ye Shen, dizendo ao homem de olhos amarelos para soltar o seu animal. O protagonista se perguntou desde quando alimentar melancia era considerado algo humilhante, mas o aldeão disse que se Lin Xiao não tivesse intervindo, seu animal teria comido todas as melancias de seu campo. O homem de olhos verdes respondeu que só viu como eles amarraram Zack e alimentaram com comida de baixa qualidade. O protagonista disse que o homem não deve esquecer quem ele é. Ye Shen olhou para o personagem principal que se apresentou. Lin Xiao perguntou com que direito Ye Shen tinha para falar em sua presença, pois se ele esperava entrar em Shingan e ganhar o seu patrocínio, então o homem deveria compensar e se desculpar. Ye Shen ficou com raiva, puxou uma espada e pulou no protagonista, dizendo que não estava interessado em quem ele era. Mesmo que Lin Xiao fosse um rei, intimidar o seu animal de estimação não passaria impune. Eu não vou negar pra vocês, se alguém mexesse com meu querido brutinho, eu também não ia gostar não. O homem golpeou com a sua espada e houve uma explosão. Lin Xiao estava deitado no chão agora, que se levantou e começou a correr, dizendo a Ye Shen que ele ainda pagaria por isso. O protagonista olhou para o sistema que relatou ter concluído com sucesso a cena do enredo. Lin Xiao estava feliz e disse que tudo ocorreu conforme o planejado. A distância para o final foi reduzida a mais um passo e de repente o sistema relatou que o personagem principal havia recebido uma recompensa aleatória. O homem de olhos amarelos perguntou por que ele precisava de recompensas se ele tivesse recebido a ascensão. No final da história, o sistema explicou que era uma criação com conteúdo interno rico e muitas funções escondidas que iriam surpreender o cara de forma positiva. Ele pensou que isso não respondia a sua pergunta e naquele momento, Ye Shen soltou Zack. O espírito do velho comentou que o cara de olhos verdes era muito impossível. Li Xiao tinha uma posição importante na escola Shingan e ao insultá-lo, o cara complicou a sua própria situação. O homem de cabelos castanhos respondeu que conhecia bem e ele poderia ter perdido a sua posição nobre, mas nunca toleraria ser humilhado como plebeu. Ele acreditava que o cara tinha um bom caráter para sua idade e o velho não estava errado ao escolhê-lo. O homem correu até Ye Shen dizendo que tudo era um mal entendido. Ye Shen deu um soco no homem que voou alguns metros batendo na parede. Depois disso, o cara disse que ele não era um santo. Ye Shen levava uma vida selvagem, sem convenções, mas o que mais o irritava era quando seus amigos e famílias eram prejudicados. Os aldeões se ajoelharam diante dele e um deles disse que eles não precisavam ter medo do cara, pois sabia distinguir o bem e o mal e nunca matava inocentes. Ele perguntou aos aldeões onde é que ficava a pousada onde ele poderia passar a noite. Um dos homens disse que sabia, que estava agora levando até lá. Ling assistiu a tudo isso pensando que Ye Shen era repulsivo, um grande hipócrita. O seu animal poderia estragar a colheita de alguém, mas as pessoas não poderiam mostrar a sua insatisfação. Comparado a ele, até mesmo Lin Xiao parecia muito melhor, mas ele permitiu que o estranho tratasse assim e depois fugiu, forçando um homem inocente a suportar o bullying. Ling correu pensando que precisava verificar se o homem atingido pelo cara de cabelos castanhos estava bem, mas ela viu um homem de cabelos brancos no caminho se escondendo para observar. Ye Shen se aproximou do homem pedindo desculpas e disse que como um pedido de desculpas deveria aceitar o seu elixir que o curaria. A garota de cabelo rosa olhou para ele e pensou que a cada dia estava ficando mais difícil de entender de Xiao. Ela queria saber que tipo de pessoa ele realmente era e a garota de olhos azuis decidiu sair. Ela precisava impedir que Ye Shen entrasse na escola Shingan, mas Guong tinha grandes esperanças para Shen, então ela precisava sabotar de alguma forma os testes do rapaz. As ações futuras ocorrem perto do Monte Shingan, onde havia uma escada muito longa que parecia nem sequer ter fim. Guong saiu e disse que se eles não conseguissem passar nem em um teste tão simples, teriam que voltar para casa. A escola Shingan não aceitava pessoas fracas. Estranhos ficaram olhando para ela então. Algumas pessoas não sabiam quem era aquela garota, e um dos homens disse que ela era a segunda discípula do Pico da Fênix. Ye Shen se aproximou dos estranhos dizendo que se eles já estavam assustados no primeiro estágio do teste, então não deveriam ter vindo. O homem de cabelo vermelho estava insatisfeito, mas o seu amigo o parou e disse que este era o herdeiro do príncipe Beowan. Ele tem talento extraordinário e não havia necessidade de provocá-lo. Shen se aproximou de Guong e disse que tinha ouvido falar muito sobre ela, e depois disso
disso, ele se apresentou se curvando, e a garota retribuiu. O homem de olhos verdes começou a olhar para a beleza pensando que ela estava certa, pois a escola Shingan era de fato o lugar com o qual seu destino estava conectado. Ela disse que a primavera havia chegado no coração de Anne, e o homem respondeu que só queria que eles aprimorassem a sua esgrima e ajudassem um ao outro a crescer e se desenvolver. O homem de cabelo castanho disse que a irmã mais velha tinha um conhecimento muito profundo na arte da espada, e ele tinha problemas nessa área e gostaria de pedir a ela que o ajudasse. Inshao apareceu de repente dizendo que o exame ainda não havia começado e o cara já estava flertando com a examinadora e perguntou por que Yan estava fazendo aquilo. Ye Shen sorriu dizendo que era a primeira vez que encontrava a irmã mestre, mas já sentia como se a conhecesse há muitos anos atrás, por isso queria conversar com ela sobre técnicas de esgrima. Lin Shao respondeu que o cultivador solitário achava que tinha maturidade suficiente para discutir alguma esgrima com a sua irmã mais jovem, mentora, então perguntou o que é que ele queria realmente. Ye Shen respondeu que a escola Shingan não aceita pessoas fracas e queria saber se havia alguém ali que tinha entrado na escola usando métodos desonestos. Han correu até eles dizendo que Lin Shao estava apenas escondendo a sua verdadeira força, pois caso contrário, Ye Shen estaria procurando seus dentes pela escola. Ele perguntou quem era o homem de olhos verdes, e se ele não soubesse, então seu irmão mentor detém o recorde mais alto da escada da ascensão e pergunta quem é que ele pensava que era para falar tão mal dele. O protagonista pensou que esse recorde mais alto era um resultado de um maravilhoso mal entendido, mas não se importava porque era uma excelente razão para se orgulhar, pois as pessoas ficaram chocadas com o que ouviam. O homem de cabelo castanho disse que agora estava se perguntando como Lin Shao havia passado no teste, pois o mesmo respondeu que só era preciso subir as escadas, então não era muito difícil. Guong disse que os exames da escola Xinlan eram muito justos, abertos e imparciais, e que nenhum truque jamais foi usado. Ye Shen pediu desculpas à garota, e o velho disse que o homem de olhos verdes reage muito durante a tudo. O homem respondeu que não importa que truques Lin Shao usasse, ele alcançaria a vitória e quebraria o seu recorde. A beleza disse que as regras são simples, as pessoas são proibidas de usar armas e artefatos, e só podem confiar no seu poder espiritual. As primeiras 100 pessoas poderiam participar do recrutamento de discípulos. Aqueles que passarem também podem continuar subindo até o topo para tentar estabelecer um novo recorde. Quanto mais alto subirem as escadas, maior será a pressão. Ao romper para o topo usando a força, podem danificar a sua rota espiritual, então precisam avaliar as suas capacidades objetivamente. Depois disso, Guong anunciou o início do teste e todas as pessoas correram. Os estranhos, tendo subido um pouco as escadas, começaram a ficar sem energia, pois era uma pressão espiritual muito forte, mas Yang correu para frente. Todos pensaram que ele era um monstro. O homem de olhos verdes olhou para Guong Lin Shao. Esse tipo de pressão espiritual não importava para ele, então ele queria que eles o vissem enquanto ele subia a terra e os degraus. Mas Yang não queria apenas subir as escadas, também queria andar com seus próprios pés, chamar Lin Shao e quebrar o seu recorde. Ele estava certo de que depois disso, a irmã mentora sentiria simpatia por ele e uma certa atração. O homem de cabelos brancos pensou que na história original, o vilão estava com ciúmes dos talentos de Ye Shen, portanto estava obstruindo no teste da escada da ascensão. Lin Shao pegou a pedra e disse que chegou a hora. Ele precisava agir. Depois disso, jogou uma pedra no homem de olhos verdes. A pedra voou e Ye Shen desviou, mas acertou um outro participante do exame que caiu, e o homem de cabelo castanho ficou com raiva do protagonista. A garota olhou para o prota e disse que os testes devem ser realizados de uma forma justa, então Lin Shao não poderia fazer isso de forma alguma. O homem respondeu que a sua mão estava coçando apenas, e o cara de olhos amarelos pensou que só restava um truque, jogar a pedra uma segunda vez. Ye Shen a pegaria e jogaria de volta acertando bem no rosto, então relatariam as suas travessuras. O velho disse a Ye Shen para não te distrair, e o homem iria fazer isso de novo. O homem de cabelos castanhos respondeu para não se preocupar, claro, porém de repente o protagonista gritou para que todos assistissem. O protagonista disse que tinha uma garota muito linda passando pelos céus, e Gu olhou para o homem sem entender do que é que ele estava falando. Sher e Ye Shen olharam para cima quando o personagem principal jogou uma pedra no homem de olhos verdes para pegá-la. O garoto apanhou a pedra, pensando que era um truque infantil, e Lin Shao sorriu, esperando que o homem a jogasse de volta. Shen sorriu, percebendo algo estranho, e depois começou a cair. O protagonista ficou chocado com o que aconteceu. Lin Shao pensou que tudo estava completamente diferente do que era no romance original. Como o homem de olhos verdes poderia cair de maneira tão estúpida? E não só ele, todo mundo ficou surpreso com aquilo. A multidão estava atônita. O espectador comentou que Shen tinha se destacado, mas agora possuía uma força incomum e mesmo assim caía igual cocô. A garota de olhos azuis pensou que tudo isso estava realmente se desenrolando como nas memórias do céu. O seu irmão mentor estava falhando em suas tentativas de deter Ye Shen, então ela interveio. Quando o homem jogou a pedra, ela usou seu animal espiritual, um camaleão, que pode se camuflar perfeitamente. E no dia anterior, ela havia deixado o camaleão na escada. O camaleão agarrou a perna de Ye Shen com sua língua e empurrou a escada abaixo. Ling estava feliz, mas o protagonista não. Ye Shen ficou pensando como poderia ter falhado ali. Como ele é o herdeiro do príncipe Belwan, então não poderia desistir. Ele agarrou um espectador pela perna, empurrando para longe e saltando para as escadas. As pessoas estavam descontentes achando que era trapaça, então pediram para o examinador intervir. Ye Shen se virou perguntando qual regra ele tinha violado. Afinal, ele não usou nenhum artefato
fato ou arma, e Guang respondeu que não houve violações, então poderiam continuar. Após isso, o Homem de Olhos Verdes disse que o mundo é impiedoso com aqueles que não cuidam de si mesmo. O número de pessoas que pode ficar é ilimitado, então é melhor que cada um pensasse em si mesmo. Então, se levantou declarando que era o primeiro. Depois disso, as pessoas começaram a lutar para estar entre os 100 primeiros, e o protagonista observou pensando que uma verdadeira loucura estava acontecendo, como era de esperar daquele romance. A demonstração de que o mais forte devora o mais fraco foi perfeita, pois Juan disse que Yang era simplesmente repugnante, eles não deveriam aceitá-lo em sua escola. Lin Xiao respondeu que o homem passou pelo teste de controle, que prova que não quebrou as regras. O Homem de Olhos Amarelos pensou que o curso dos eventos havia se desviado um pouco do enredo, mas o resultado final permanecia intacto. Restava apenas ver Shen superar o recorde de Lin Xiao. Ling olhou para o homem de cabelos castanhos, percebendo que ele era verdadeiramente um patife. Graças aos seus esforços, os testes se transformaram em um completo caos, e a garota não tinha nem como detê-lo. Shen sorriu já no limite de suas capacidades, e ele contava os andares enquanto subia, e viu o nome de Lin Xiao nos degraus. Shen declarou que agora ele caminharia sobre o nome dele. Han temia que o recorde de Lin Xiao fosse quebrado por aquele cara. De repente, uma pedra voou em alta velocidade em direção a Shen, atingindo o cara bem no meio do peito. A garota de olhos azuis ficou surpresa, pois ela não tinha feito nada, e o protagonista começou a olhar ao redor para ver quem foi que fez essa porcaria. Ele viu a mão de Guang queimando com um fogo brilhante. Ela declarou que realmente Shen não era digno de se juntar à sua escola. Agora, nas memórias de Dao, onde Guang ficou e assistiu enquanto toda a sua escola era engolfada pelo fogo, Yan sorria diante dela. Depois de ver isso, a garota afirmou que uma pessoa que desrespeita a moralidade e a disciplina não deveria entrar em sua escola. A beleza se virou e observou o protagonista. Lin Xiao concordou dizendo que as palavras da irmã mentora faziam completo sentido. Guang refletiu que se a memória que ela adquiriu fosse verdadeira, então não havia como permitir que Ye Shen se juntasse a eles. Nesse momento, o garoto de olhos verdes não desistiu. Ele decidiu continuar subindo os degraus, mesmo todo mundo torcendo contra o cara. O velho o encorajou a não desistir e Ye Shen tentou segurar a perna do estranho, mas ele percebeu e o atingiu, avisando que não cairia nessa de novo. O homem de olhos verdes começou a cair, questionando se o fracasso o aguardava agora. Sua vingança ainda não havia sido concluída. Ye Shen ainda não havia cumprido seu destino e a sua vida não deveria terminar daquela forma. O homem de cabelos castanhos começou a emanar uma aura verde. Shi começou a ajudá-lo e o velho explicando que ele poderia usar as suas habilidades novamente sem ser notado pelos examinadores, mas apenas uma vez. Ele retornou a cada degrau, dizendo que a condição do homem estava sendo monitorada por muitas pessoas poderosas, então não seria fácil para o velho interferir. O velho disse que An era o escolhido do destino. O que aconteceu com ele hoje não deveria ter acontecido. Por isso eles precisavam se retirar. O homem estava contra isso, pois ele queria entrar naquela escola custe o que custasse. E Shen disse que os seus sucessos e fracassos afetavam diretamente Sher, então ele pediu ajuda a ele. O velho concordou em ajudar o garoto, e Guang observou aquilo. Ela ficou muito irritada quando o homem de olhos verdes e decidiu destruí-lo. Ela emitiu uma aura vermelha. O homem de cabelos brancos olhou para a garota pensando sobre como o enredo deveria avançar se o cara fosse derrotado. Então ele tinha que passar no teste, não tinha outra opção. O protagonista começou a pensar que ele tinha que fazer algo. Não importa o que acontecesse, o principal era parar Guang. Então ele se aproximou da beleza e a abraçou. A garota perguntou o que o homem de olhos amarelos estava fazendo, e Lin Xiao se perguntou como que ele poderia explicar isso para ela. O cara tinha muitos pensamentos em sua cabeça, e Lin Xiao pediu para Guang parar, porque todos estavam olhando para eles. As pessoas que observavam pensavam que eles estavam em um relacionamento, e depois a garota ficou constrangida, agarrando o protagonista pelas roupas e tacando no chão com toda sua força. O protagonista esperava tal reação, então ele a considerou adequada. Guang perguntou o que o irmão mentor estava fazendo, e o homem de cabelos brancos respondeu que a garota não precisava fazer aquilo e que deixasse para ele. A beleza pensou que Lin Xiao estava com medo de que outras pessoas vissem a sua ação, então ele fez isso para proteger a sua reputação. Mas o personagem principal pensou que era sua tarefa confrontar a Ye Shen, e não da garota, sem contar que ela poderia estragar tudo, ou arrumar, né? De repente alguém gritou para que todos olhassem para o homem de cabelos castanhos. O protagonista e Guang olharam para Shen e o viram correndo escada abaixo, depois tropeçou em uma pedra e caiu. O cara é um verdadeiro batatão. O homem de cabelos castanhos ficou feliz com esse desfecho dos eventos, e a garota ficou chocada que tudo aconteceu como nas memórias de Dao. Ye Shen se fortaleceu e quebrou o recorde do seu irmão mentor. Ele se levantou e ficou muito bravo, e depois gritou que Lin Xiao pagaria pela humilhação de hoje. Logo no salão principal da escola de Xingan, Guang ficou no meio do salão, observando sinais estranhos. Um dos personagens perguntou como foram os testes da escada da ascensão desta vez. A garota respondeu que mais de 100 participantes ficaram seriamente feridos e mais de 50 quebraram as regras. O estranho fez uma pesquisa. Nunca tinha acontecido nada no passado que tantas pessoas fossem feridas
bebidas e quebrassem as regras. A beleza comentou que tudo estava relacionado ao membro chamado Ye Shen. Gu Wong observou que essa pessoa era agressiva e arrogante. O professor argumentou que o próprio exame é uma competição, então o comportamento dele não deveria ser alvo de críticas severas. O sinal azul ressaltou que Ye Shen é astuto e muito bom em provocar os outros, além de estar disposto a prejudicar os outros para o seu próprio benefício. Ele sugeriu que Shen não era adequado para a escola e propôs que fosse expulso. Já o sinal roxo observou que aquele rapaz não só ficou em primeiro lugar no exame, mas também estabeleceu um novo recorde. Ele achava que uma pena descartar alguém com tais habilidades. A sua escola precisava de um aluno assim. O sinal vermelho explicou que no caminho para a imortalidade a competição é inevitável e é ela quem estimula o progresso. Os alunos de sua escola precisavam daquela ferocidade. Foi decidido então que Shen participaria da cerimônia no dia seguinte, onde avaliariam a sua autenticidade dos seus talentos. Todos concordaram e o sinal azul perguntou se o mestre tinha retornado à escola, e a garota respondeu que ainda não. O professor mencionou que havia observado as estrelas na noite anterior e elas indicavam um ponto da virada. A beleza refletiu que o homem de olhos verdes não era uma bênção, mas um desastre. Já no pico da Fênix, os alunos cumprimentaram o mentor se alegrando com seus ensinamentos. Lin Xiao afirmou que o caminho do Elixir é limitado e eles devem buscar a verdade. Os alunos concordaram com o homem de cabelos brancos e então o sistema informou que ele havia completado a tarefa. Suas habilidades de alquimista haviam aumentado para o nível 5. O protagonista ficou surpreso e até Shen teve dificuldade para alcançar aquilo. Xiao ponderou que logo poderia chegar a um ponto em que o vilão se tornaria mais forte que Shen e assumiria o papel de herói principal, o que era bastante possível após completar todas as cenas do enredo. O homem de cabelos brancos afastou todos os pensamentos, pois o mais importante para ele agora era roubar o elixir necessário para a cena da história do dia seguinte, e ele começou a se infiltrar silenciosamente na sala. O homem de olhos amarelos comentou que tudo estava se desenvolvendo conforme planejado, o que significava que agora a garota deveria aparecer. Guang se aproximou do homem. Ela precisava expor a sua tentativa de roubar o veneno. Lin Xiao disse que ao olhar para ela, ele se lembrava de uma expressão. A beleza ficou curiosa, perguntando ao personagem principal que expressão era essa. O homem de cabelos brancos disse que ela é como um oceano que acolhe 100 rios e uma alma vasta que contém muito mais. O protagonista esperava que a garota o repreendesse. No romance, ela ficou muito irritada e disse que ele estava agindo de forma indecente e deveria se envergonhar por ter o título de estudante sênior. A garota de vestido escuro perguntou se ele realmente pensava assim. Ela queria saber como é que ela se comparava às outras irmãs mentoras. Xiao ficou chocado com a pergunta e ele queria chorar sem entender o que havia de errado com a reação dela. O homem ficou irritado, respondendo que ela não deveria dizer tais coisas. Lin Xiao decidiu contar toda a verdade, que ele veio ali para roubar o elixir, mas ela não saberia por que ele precisava dele. A irmã mentora estendeu a mão e perguntou se o personagem principal estava procurando por aquele elixir, e o homem se perguntou como a beleza descobriu que ele estava procurando o elixir dos 7 absolutos. O homem de cabelos brancos pegou o elixir, comentando que Guang parece saber ser útil, e ele achou que isso ainda lhe renderia pontos no enredo. Depois disso, o protagonista começou a sair e disse que era um excelente elixir. Ele o usaria para lidar com uma pessoa. O homem pensou que a garota ficaria desconfiada dele. Guang ficou envergonhada, cobriu o rosto com as mãos e pensou que o seu irmão mentor era muito querido, pois como ela não havia notado isso antes, era o que ela não entendia. As memórias permitiam que a beleza conhecesse o verdadeiro rosto de Lin Xiao e também previsse os eventos futuros, então ela podia ficar tranquila por ter feito um bom trabalho com o elixir. No Vale das Mil Flores, uma jovem desconhecida de cabelos escuros estava meditando em uma caverna. A escola de Shingan fica no leste do continente médio de Sheno. As montanhas de Shingan têm 5 picos principais, chamado Pico da Fênix, Nuvem Escarlate, Fangtong e Dan e Longsu. Cada pico tem um líder que dissemina os seus ensinamentos. O líder do Pico Fênix, Xiao Hongling, que era conhecido por seu espírito livre e descontraído. Ela adorava bebidas e também era orgulhosa de sua aparência. Ela viaja com frequência e apesar da sua rigidez com estranhos, mostra um cuidado e atenção extraordinário aos seus alunos. A garota não conseguia negar nem mesmo a admissão de Lin Xiao, mas um dia Lin roubou as meias de seda da garota e as escondeu no bolso de suas calças. No dia seguinte, durante uma briga, Ye Shen sacou e tirou as meias do bolso dele. Todos ficaram perplexos e o homem de cabelos brancos se sentiu envergonhado. Depois disso, Xiao Hongling confinou o protagonista em um isolamento de 3 anos. A líder do Pico da Fênix assistiu enquanto Ye Shen dominava completamente Lin Xiao, decepcionado com ele, e eventualmente destruiu a raiz do espírito do protagonista com suas próprias mãos. Já no vale, o homem de olhos amarelos pensou que precisava roubar as meias da mestra que criou e o educou. O personagem principal sentiu-se desconfortável com aqueles pensamentos, então foi até a casa de Hongling para garantir que ninguém o descobrisse. Ao entrar na casa de Hongling, ele se sentiu envergonhado ao ver as roupas da garota espalhadas pela casa. Lin Xiao não entendeu o que estava rolando. Antes de sair, o protagonista entrou silenciosamente na casa e pensou que precisava ter cuidado para não deixar rastros, pois Hongling precisaria descobrir a perca durante as cerimônias dos discípulos. O homem de cabelos brancos olhou ao redor sentindo que algo estava errado. Ele não conseguia encontrar as meias. Ele perguntou ao sistema se estava certo de que a cena do roubo das meias era naquele dia. O sistema confirmou e o protagonista pensou que Hongling gostava de beber e sabia que depois de sair, ele não teria acesso a álcool. Então ela bebeu bastante, após suar bastante também quis tomar um banhozinho. O homem tinha certeza de que as meias
que ela tirou por último estava no banheiro. Ele foi até o banheiro e as encontrou. O sistema registrou a conclusão da cena do enredo e ele pensou que a distância para o final havia sido reduzida mais um passo. Um evento significativo aconteceria na cerimônia de aceitação dos alunos, e depois disso, ele pegou as meias e saiu. Hong Ling observou o homem saindo. Ela nunca imaginaria que Lin Xiao viria e roubaria suas meias, como nas memórias da Celestial. Em seguida, a garota lembrou-se do que viu em suas memórias. Hong Ling entregou a essência informe na espada de Yang Shen, um homem de cabelos brancos que estava ao chão pedindo para que ela não fizesse aquilo. Logo depois, todo Shingan foi envolvido em chamas, e a garota não entendia como aquilo aconteceu. Ela nunca havia cometido tal erro. A garota de olhos roxos ficou irritada por ter cedido a Ye Shen e lhe dado a espada. Hong Ling queria entender quem era aquele homem. E qual o papel Lin Xiao tinha em toda aquela história. Agora que ela sabia completamente as causas e consequências dos eventos futuros, a garota estava decidida a não deixar que as memórias se tornassem realidade, e em seguida a ação se deslocou para a floresta. Shen caminhava pela floresta quando ouviu alguns desconhecidos falando sobre ele, comentando como ele havia passado no teste de maneira desonesta. Shen os encarou e disse que ninguém ali estava sem ter prejudicado outros. O personagem principal surgiu de repente, declarando que a escola Shingan não tinha espaço para pessoas desonestas. O homem de olhos verdes retrucou que o verdadeiro desonesto ali era o próprio protagonista. Um ancião apareceu e informou que aquele era o território do homem de cabelos brancos. Até que ele se tornasse um discípulo, deveria evitar tais provocações. O protagonista alertou Yan para cuidar das suas palavras, pois ele não tinha provas para acusá-lo, então era melhor ficar caladinho. O homem de cabelos castanhos ficou irritado com tal afirmação. Naquele momento, Guong os observava e pensava que os dois já haviam se confrontado antes da cerimônia, como em suas memórias. O destino trágico precisava ser evitado desde o início. E a garota sacou sua espada pensando que se até mesmo uma ação daquele desonesto ultrapassasse os limites, ela interviria imediatamente. Nesse momento, Shen perguntou se o homem estava com ciúmes dele por ter quebrado o recorde de Lin Xiao. O homem de cabelos brancos respondeu que considerava uma honra ter quebrado seu próprio recorde. Xiao ensinou a situação e todos começam a rir. O protagonista jogou a pedra da memória e desafiou o homem de olhos verdes a transformá-la em uma herança familiar para perpetuar a sua nobre aparência para as futuras gerações. Isso irritou o homem que quebrou a pedra. Guong refletiu sobre a situação. O problema era que o irmão mentor havia provocado primeiro, então seria difícil intervir. De repente, uma desconhecida se aproximou e tocou seu ombro. Era Xiao Hongling, que observou que em um momento de perigo, o protagonista manteve a compostura, o que foi bastante inesperado. Guang ficou surpreso com a aparição de sua mestre e Shen zombou que o homem de cabelos brancos só sabia demonstrar coragem verbalmente. A verdade é que ele era só um falastrão. Ele era apenas um fantoche com uma reputação exagerada, e eles poderiam decidir ali mesmo quem era o melhor. O protagonista disse que planejava humilhá-lo completamente no dia seguinte, mas Shen queria humilhação agora. Era a primeira vez que o homem recebia tal pedido, pois o cara de olhos verdes respondeu que Lin Xiao deveria parar de falar tanto. Se ele era tão eloquente que se preparasse para a retaliação de Shen, mas Hongling pensou que deveria quebrar as pernas do provocador. Afinal, o homem de cabelos brancos disse que daria a Shen a chance de atacar primeiro, para que ninguém dissesse que ele estava sendo opressivo. O homem de cabelos castanhos se perguntou por que Lin Xiao provocava tanto na frente de todos, pois talvez, se ele atacasse primeiro, seria proibido de se juntar à escola. Então o protagonista se perguntou por que estava tão hesitante. Em seguida, ele sorriu, perguntando por que Shen estava parado. Ele realmente precisava de instruções? Shen ficou furioso, gritando para que o homem de cabelos brancos não pensasse que ele não tinha revelado suas tramas. As garotas assistindo não entendiam por que o protagonista estava dizendo aquilo para o homem e nem por que o homem estava dizendo aquilo para ele. Após tais palavras, a paciência de Shen se esgotou, e ele sacou sua espada apontando para o personagem principal, dizendo que um guerreiro preferia morrer a aceitar a humilhação. Eu prefiro morrer do que perder a vida. O homem estava apreensivo e as garotas estavam prontas para ajudar, mas Shen controlou a sua raiva e refletiu sobre seu futuro. Ele se levantou, encarou o homem de cabelos brancos segurando a sua espada e abaixou lentamente. Estava claramente insatisfeito porque o cara não conseguiu repreender Lin Xiao pelas palavras dirigidas a ele. Shen resolveu ir embora, prometendo que um dia o protagonista pagaria por todas as suas palavras. Guong respirou aliviada, pensando que a situação tinha sido muito arriscada. A beleza questionou por que o protagonista agia com tanta arrogância. Hongling observou que era a primeira vez que via alguém demonstrar tanta confiança e coragem assim, sem mais nem menos. Naquele momento, o sistema notificou o personagem principal que ele havia completado a cena. O homem de cabelos brancos ficou aliviado, mas assustado. Ele achou que essa cena terminaria depois de jogar a pedra da memória, e não que chegaria a tal ponto. O que se seguiu foi o personagem principal pisando na mão de Anne, dizendo que ele nem sequer havia entrado para a escola de Shingan ainda, mas já se atrevia a treinar naquelas terras. Logo depois, o protagonista foi atacado por um desconhecido, mas desviou do golpe. Lin Xiao, irritado, perguntou quem é que estava ali. Era Xu Yaowei, que veio em auxílio de Shen, mencionando que o irmão mentor estava exagerando e que mais cedo ou mais tarde o homem de olhos verdes entraria na Shingan. O protagonista pensou que no romance, Shen era a única pessoa por quem a irmã mentora tinha sentimentos especiais. Ele estava confiante de que a cena passaria sem problemas. Quando o personagem principal chegou no local onde a cena deveria ocorrer, viu Xu Yaowei e Shen juntos. Ele não entendeu como aqueles se encontraram tão rapidamente. Shen comentou com a garota que mesmo para profissionais, as melodias das montanhas altas e águas correntes não eram
fáceis. Ela era realmente habilidosa no manejo de Shen. Ele achava que a escola Shingan era um paraíso, mesmo num passeio casual que lhe proporcionava encontrar uma beleza tão incomparável. Shen disse que a melodia tocada por sua irmã mentora permitiria que a sua arte como espada alcançasse novos patamares, e o homem pensou que a garota ficaria encantada com aquilo. O protagonista usou protetores de ouvidos para não ser ensurdecido pelos ataques musicais da garota, mas ele se manteve calmo, pois ainda não havia perdido o vínculo com o enredo. De repente, o homem de cabelos castanhos começou a tossir sangue, e o velho Shir alertou a Yen que havia uma intenção assassina escondida nos sons da garota. O protagonista não entendeu o que estava rolando, e Shu declarou que ninguém deveria perturbá-la enquanto praticava a música. A garota confiou em seu tato, mas isso se mostrou um erro, pois o homem de olhos verdes se curvou e disse que não era sua intenção de perturbá-la, e depois ele se desculpou. Shu questionou se era muito cedo para chamá-la de irmã mentor, mas Lin Xiao pensou em como deveria desenvolver um enredo após um conflito daqueles que não faz sentido algum. A primeira impressão é crucial, ele deveria ajudar Shen a restaurar a sua reputação perante Shu. O protagonista se aproximou perguntando quem estava incomodando a sua irmã mentora. A garota e o homem voltaram sua atenção para Lin Xiao, e o homem de olhos amarelos perguntou se o homem tinha medo de lutar com ele e agora estava buscando apoio das garotas. Shen acusou o protagonista de ter voltado a garota contra ele, mas o mesmo disse que Yen era quem perturbava a garota durante a sua prática e ele veio ali apenas para punir o arrogante. Shen acusou que tudo aquilo era uma mentira sob máscara de um discípulo sênior, e Lin Xiao sempre se envolvia em ações vergonhosas e a sua falta de moralidade merecia o desprezo de todos que defendem a justiça. Xiao retrucou que o homem de olhos verdes estava se tornando muito audacioso, e ele questionou o que o personagem principal poderia fazer a respeito daquilo. Shu ficou irritado e usou sua habilidade, atingindo os homens com ela. Ela questionou como é que ele ousava ser grosseiro com o seu irmão mais velho. O protagonista estava caído ao chão, pensando que aquilo era o fim, pois a trama havia se desviado do original de novo. Shen exclamou que os dois tinham conspirado contra ele, e o sistema notificou que o protagonista havia concluído com sucesso a cena. Então, ele não esperava por isso, mas para não complicar ainda mais, ele decidiu simplesmente se retirar dali. Ele se levantou e viu Shen começando a correr, gritando que contaria tudo a Xiao Honglin. A garota de olhos verdes estava aflita, pensando que só queria ajudar o seu irmão mentor, mas acabou machucando ele também. Shu refletiu que, segundo as memórias celestiais, Shen deveria ter ferido o protagonista, e como os eventos se desdobraram ao contrário, isso poderia ser visto como sucesso. No entanto, ela conhecia o caráter do seu irmão mentor. Ele poderia perder a face na cerimônia do dia seguinte. Antes que isso acontecesse, ela sentia que precisava agir, pois já era noite e o personagem principal estava deitado na cama, pensando que Shen era detestável. Em seu mundo, ninguém contrataria alguém assim nem para trabalhar em uma fábrica. O homem de olhos amarelos ponderava se as suas irmãs mentoras e o mestre decidiriam se associar a um eremita como aquele. Ele se questionava se deveria se preocupar com isso, afinal, era apenas o mundo de um romance, e não o mundo real. Quando as cenas finais do enredo chegassem, ele deixaria aquele mundo, e precisava dormir cedo porque o dia seguinte seria cheio. O homem de cabelos brancos levantou-se pensando em visitar as suas irmãs mentoras antes de dormir. O sistema apareceu notificando que o protagonista havia desempenhado seu papel com sucesso, e de repente, alguém bateu na porta perguntando se Lin Xiao ainda estava acordado. O protagonista se perguntou por que aquela garota veio visitá-lo à noite, então ele foi até a porta e abriu. Diante dele estava uma beleza que compreendia profundamente o caminho do coração de Shen e da espada, como um caráter gentil e amável, tão puro quanto uma folha de papel. O protagonista pensou que aos olhos dela, ele deixaria de ser o irmão mais velho que ela tanto respeitava. Lin Xiao cumprimentou a garota e comentou que ela havia crescido de novo. Ele queria observá-la mais de perto, e o homem pensou que se Shu visse um rosto assim, ela daria um tapa na sua cara e iria embora na hora. O protagonista pensou que a garota já havia o superado há muito tempo em técnicas de movimento, então decidiu se aproximar mais da garota, assumindo que ela evitaria o seu olhar, mas ela se aproximou, e o homem de cabelos brancos pensou que algo havia dado errado de novo. O protagonista se perguntava por que até o caráter da garota estava errado, e como é que ele deveria continuar a cumprir o seu papel, já que nada estava dando certo. Ele pensou que o caráter da irmã mentora estava quebrado, mas ele não permitiria que o mesmo acontecesse com o vilão que ele representava. Por isso, ele estendeu a mão a Shu, mas assim que o homem de cabelos brancos tentou se aproximar mais, a garota simplesmente bateu no rosto dele com um instrumento musical, é claro que sem querer. A garota perguntou se ele estava bem, mas o protagonista respondeu que estava completamente bem, pensando que apenas o vilão teria a audácia de se aproximar ainda mais da futura esposa de Shen. Quando ele foi atingido pelo castigo celestial, a garota de olhos verdes o abraçou o rapaz, dizendo que seu nariz estava sangrando. O protagonista não entendia o que é que estava rolando ali e o porquê que estava tudo dando errado. Xiao estava envergonhado, pensando que se a garota tomasse a iniciativa, nada de ruim aconteceria com ele e o sistema não reagiria. Depois disso, ele olhou para Shu e se levantou, perguntando o que é que a garota queria e por que veio até ali agora. A jovem respondeu que no dia seguinte queria descer das montanhas e ir à cidade para encontrar o mestre da fundição de artefatos, pois Shu precisava de reparos feitos por Shima. Ela é nova na cidade e gostaria que o personagem principal a acompanhasse, e o rapaz achou estranho, pois isso não estava no romance. O protagonista disse que a cerimônia seria no dia seguinte e como aluno sênior do Pico da Fênix deveria comparecer conforme as regras. A
garota ficou um pouco chateada e o agarrou pelas roupas, perguntando se ele não poderia abrir uma sessão para ela, e o rapaz ficou envergonhado. O protagonista entrou na sala, fechou as portas e disse que já estava tarde, então Shu deveria ir para a cama cedo para que não se atrasasse pelas aulas de amanhã. Xiao se perguntava o que é que estava rolando e decidiu que no dia seguinte faria Shen pisar em seu rosto, mesmo que tivesse que suportar a dor. Han foi até a porta do homem de cabelos brancos, perguntando se o protagonista ainda estava acordado. O mesmo não entendia porque todos queriam falar tanto assim com ele naquela noite, então ele abriu as portas perguntando qual que era o problema. Han disse que Xiao Hongling ordenou que o protagonista encontrasse imediatamente na pedra da donzela celestial. O homem de cabelos brancos não entendia o que estava rolando, pois isso também não estava no enredo original, e nada estava saindo como planejado mais. Nesse momento, a garota de olhos verdes pensou que precisava descobrir o que é que estava rolando. O irmão mais novo sempre acreditou que naquela vida não havia nada mais importante para ela do que aquele Shen. Até que visões do futuro surgiram em sua mente e a garota percebeu que a única pessoa que realmente desejava o seu bem era Lin Xiao. Por isso, Shu tentou afastar o homem de cabelos brancos do perigo, segundo o roteiro. No dia seguinte, aquele cara chamado Shen apareceria em sua porta. Como o plano de Shu falhou, ela decidiu tomar a iniciativa e no dia seguinte então chamaria Shen, preservando o bom nome do irmão mentor. No pico da Fênix, perto da pedra da donzela celestial, lá estava o personagem principal. Ele se curvou e saudou a sua mestra. Ela cheirava álcool e pediu para o protagonista viesse rapidamente. O rapaz achou estranho ela se comportar como uma criança mimada, considerando que tinha 200 anos, mas ela precisava estar de bom humor, o que significava que o roubo de suas meias não havia sido descoberto. A garota perguntou por que ele estava parado ali por tanto tempo, mas o protagonista entrou na casa da garota e a cumprimentou. Hongling disse que não o via há muito tempo e queria visitá-lo. Depois disso, a garota usou uma técnica e agarrou o homem de cabelos brancos. Ele pensou que a sua mestra estava muito mais para lá do que para cá. A garota de olho roxo tocou o protagonista no ombro e perguntou ao rapaz o que ele estava fazendo, ao que o mesmo rebateu a mesma pergunta, pois se o relacionamento entre professor e aluno deles fosse destruído, teria um efeito muito ruim no enredo. Ela disse que não o via há apenas 3 meses e de repente ele tinha dominado o básico e mais do que isso, todo o seu potencial e a raiz espiritual tinha mudado. O homem de cabelos grisalhos explicou que teve um encontro crucial com o aluno, mas espera que a garota entenda que não pode revelar a identidade dessa pessoa extraordinária. Hongling respondeu que estava tudo bem, afinal estavam falando de Lin Xiao, então era natural que ele tivesse uma bênção celestial, ao que o protagonista concorda com a garota. A mesma pergunta ao Prota se ele já conhecia o herdeiro do príncipe de Fade, ao que o mesmo fica surpreso se perguntando como é que a garota sabia sobre Shen antes da cena do enredo. A garota de cabelos escuros disse que não deveriam falar sobre essa pessoa desagradável. Xiao Hongling se aproximou do protagonista e disse que ele era charmoso o suficiente, sugerindo que ele desse mais atenção a ela. Após estas palavras, a garota segurou as mãos do protagonista e disse que não entendeu o que estava acontecendo. Lin Xiao ficou um pouco envergonhada pela ação da jovem, percebendo que a sua mente estava mergulhando em algo desconhecido que não estava mais na casa da garota, mas estava na encosta da Virgem Celestial, na beira da montanha, observando tudo que o aguardava. A jovem sugeriu que eles lutassem com espadas, o que o protagonista não gostou muito da ideia, pensando que Xiao Hongling era melhor na esgrima e que não conseguiria derrotá-la, e quando ele estava prestes a desistir, um raio caiu do céu. Sem saber o que fazer, ele observou uma espada que aparecia no céu, brilhando com raios roxos, forçando o homem de cabelos brancos a admirar aquela visão incrível. Era uma habilidade especial de esgrima ativada apenas pelo desejo puro e ilimitado pela espada, uma técnica incrivelmente simples, mas implacável. O rapaz de olhos amarelos pensou que a jovem estava prestes a usar os fluxos de aspirações da espada para absorver a sua vida e alimentar o seu espírito de espada. O protagonista declarou que se a morte o aguardava, seria apenas por suas próprias mãos, então convocou a sua espada e entrou no palco celestial. Hongling comentou que o discípulo viveu em suas montanhas por muito tempo, mas era a primeira vez que o via controlar a espada de uma forma tão consciente. Ela notou que a aspiração da espada dela era um pouco fraca, mas tinha um grande potencial. A jovem disse que hoje o mestre ajudaria o personagem principal a superar a sua certa distância e perguntou se ele poderia acompanhar a velocidade da mestra. Em seguida, ela acertou Lin Xiao com raios. Ele desviou dos ataques e pensou que a garota queria matá-lo, mas o homem de cabelos brancos continuou a desviar de todos os ataques de Hongling, refletindo que a imagem dos personagens originais estava se desfazendo e que ele estava se tornando o vilão exemplar, mas agora estava tentando permanecer no personagem. Depois ele se virou e disse que não seria mais o vilão que costumava ser. O protagonista de repente caiu da montanha e começou a despencar, pensando que não poderia mais lutar com aquela garota. Nesse momento, o tempo e o espaço congelaram e o homem de cabelos brancos ficou surpreso ao perceber que havia caído na área de controle da espada brilhante. A mestra avisou que o protagonista deveria ter cuidado, pois a técnica chamada graça das espadas se aproximava da perfeição. Xiao fechou os olhos e ao abri-los viu a garota em sua frente, que disse ao personagem principal para segurar firme. A garota disse que estava indo e o homem de cabelos brancos confuso perguntou para onde é que ela estava indo. O protagonista sentiu uma dor intensa no corpo ao ver Hongling perfurar o seu estômago e ele pensou que o destino trágico do vilão havia chegado antes do previsto. Hongling disse que não se importava com o escolhido e os ciclos de renascimento. Os seus alunos deveriam dominar todo o universo e não se submeter a ninguém. Na casa de Shen, ele relatava que algo muito ruim estava acontecendo. Ele sentiu que a maioria das oportunidades que mudariam sua vida em Shingan tinham desaparecido. O rapaz ficou furioso, pois sempre foi ele quem aproveitava as oportunidades dos outros. Shen não podia aceitar que alguém estivesse alterando seu destino
destino e decidiu que não permitiria que essa pessoa existisse no seu mundo. Mas o velho disse que não precisavam voltar para as montanhas de Shingan, pois esteve lá na noite anterior e as varinhas do mecanismo celestial tinham sofrido mudanças, desviando tudo da ordem original. Shen respondeu que não prejudica ninguém que não o prejudique, mas se alguém atrapalhar o seu caminho, puniria a pessoa. Por causa da humilhação de ontem, ele exigiria pagamento 10 vezes maior, e quando chegar às montanhas pela manhã, Shen começará a eliminar todos que se opusessem a ele. As irmãs mentoras decidiram fazer de tudo para evitar que a tragédia acontecesse novamente, e planejaram matar o rapaz de olhos verdes. Agora, nas memórias de Dao Celestial, onde a escola de Shingan estava em chamas, tinha uma pessoa desconhecida voava sobre ela. O velho pegou a sua espada e disse que todos os alunos deveriam defender a sua escola e resistir até o fim. Todos os alunos correram para combater os bichos, mas não conseguiram conter o ataque e todos acabaram indo de F. Ling começou a chorar e Guang não entendia como é que os professores permitiriam que aquilo acontecesse, e Shu explicou que quase todos os mentores masculinos tinham morrido, então eles foram cercados por uma horda de bichos. A garota de cabelo rosa se perguntou por que Shen não veio salvá-las, e a jovem de olhos verdes respondeu para não se preocupar, pois ele chegaria em breve. Hongling respondeu que Shen não viria, pois estava no sul do continente confessando seu amor à santa donzela do reino de Yan. Guang disse que esse homem era responsável pelo ataque. A garota de cabelos escuros pediu que eles se levantassem, mesmo que fossem os únicos sobreviventes, deveriam lutar até o fim e morrer em pé, como uma dignidade. Uma pessoa desconhecida se aproximou e disse que não poderia deixar o perfume de tais belezas desaparecer, então deveriam obedecer a ele. De repente alguém gritou para ele parar. Era Shen e a mestra do irmão Zhu do Pico de Feng. Ling ficou muito feliz em vê-los e eles usaram a fusão das duas espadas. O grande protetor da montanha na forma da cabeça do demônio disse que Shen sempre interferia nos planos de sua tribo e que jamais esqueceria disso. Após isso, eles destruíram os demônios e o rapaz de olhos verdes se aproximou de Ling, que estava muito chateada por ele ter chegado tarde demais. O cara estendeu a mão e disse que estava um pouco atrasado, mas estava feliz que eles tinham sobrevivido. Ling se sentou e olhou para Shen sem entender o que estava acontecendo com a garota. A beleza disse que isso era tudo que podia contar a ela, e Shen perguntou por que todos estavam olhando para ele daquela forma. Hongling perguntou como o momento da aparição dele foi tão preciso, e a garota se perguntava quem era aquele rapaz. Ela fez uma outra pergunta, porque todos que criam um laço de amizade e afeto com ele sempre perdiam algo, enquanto Shen sempre ganhava fama e louco. O rapaz respondeu que sabia o quanto ele estava chateado agora, mas que o mais importante era continuar a perseguição da seita escura. A garota disse que tudo era mentira e que o verdadeiro inimigo da escola de Shingan era o próprio Ye Shen. Ela brandiu sua espada, mas o rapaz de olhos verdes se esquivou, e quando ela o atacou novamente, Hongling perdeu a luta, caindo ao chão. As garotas ficaram muito preocupadas com sua mestra e correram para ajudá-la, mas o rapaz afirmou que ele é o escolhido pelo destino, protegido pelo Dao Celestial, e questionou por que ela estava tão obcecada com o que aconteceu, querendo se tornar a sua própria inimiga. Nesse momento, Yan já havia chegado aos pés da montanha de Shingan com 800 mil guerreiros de Bewan. Assim que Shen desse a ordem, eles poderiam cercar a seita escura. Yan estendeu a mão para as garotas, pedindo que voltassem para o seu lado, para juntos vingarem Shingan. Uma das garotas estendeu a mão para o rapaz e de repente uma voz desconhecida perguntou se eles queriam começar tudo de novo. As garotas ficaram muito surpresas e foram transportadas para as memórias, onde perceberam que o irmão mentor mais velho estava em inimizade com Shen porque ele enxergava através dele, e que eles destruiriam Lin Xiao. Uma voz desconhecida disse às garotas que darem suas memórias a ele, e ele as levaria de volta ao passado para que pudessem mudar o curso dos eventos. Ele explicou que sem as memórias, como é que poderiam saber o futuro e olhar objetivamente para o passado. Em seguida, o ser desconhecido transferiu as memórias para as garotas. Agora, na floresta, onde as garotas decidiram atacar Shen, que estava em casa, elas usaram suas técnicas para se aproximar da casa do rapaz de olhos verdes. Nesse momento, o próprio Shen estava dormindo pacificamente na cama, com sua espada ao lado, e Saki também dormia não muito longe do seu dono. Ling estava escondida nos arbustos e disse para Mick sair e atacar o rapaz de olhos verdes. O animal saltou dos arbustos e o avançou, e quando Mick subiu mais alto, percebeu que alguém havia lançado magia sobre ele de ambos os lados, e a garota gritou para tomar cuidado. A descendente espiritual decidiu desviar dos ataques e voou ainda mais alto para escapar, e Shen acordou comentando que havia uma tempestade que estava começando lá fora. Shur respondeu que não era uma tempestade e que ele precisava se levantar, pois os inimigos haviam chegado, e o rapaz de olhos verdes abriu os olhos rapidamente pegando a sua espada. Ele decidiu sair para ver quem é que estava vindo, e Shen saiu começando a olhar ao redor, porém não viu ninguém, perguntando se o velho não tinha se enganado. Shur respondeu que sentia claramente 3 fortes concentrações de energia, e o velho acrescentou que eles estavam mirando no quarto do rapaz. Shen se perguntou se o velho não estava tentando assustá-lo para que não fosse xingando no dia seguinte, mas o mesmo garantiu que estava dizendo a verdade. O rapaz com a espada disse que a cerimônia de recrutamento para a escola de Shingan seria realizada no dia seguinte, então ele deveria ir dormir cedo para se fortalecer, e depois se virou e saiu. Guang ficou chocada pensando que havia colocado toda a sua força no golpe, mas o poder da espada simplesmente desapareceria. A jovem de olhos verdes pensou que os seus ataques sonoros também não tinham atingido o alvo. As garotas decidiram tentar novamente atacar o quarto de Shen com todas as suas técnicas para ver o que é que aconteceria.
dia. O rapaz de olhos verdes entrou em seu quarto comentando que as camas daquele lugar eram muito duras, e o anel do dedo dele começou a brilhar. O velho gritou para o rapaz ser cuidado, pois havia 2 fortes coágulos de energia atrás dele, e ele se virou para olhar, mas o jovem de cabelos castanhos viu apenas trovões. Uma tempestade muito forte estava acontecendo lá fora, e Shen olhou para Cher, dizendo que ele deveria ter ouvido a história do menino que gritava que estava vindo um lobo. O velho respondeu que realmente tinha visto uma coisa agora, mas o garoto disse que o velho deveria parar de tentar assustá-lo, pois ele precisava mesmo dormir. Nesse momento, Guang bateu na árvore com a mão muito irritada, e as garotas pensaram que se Shen era protegido pelo Dao Celestial, como mostravam as memórias, teriam que esperar pela cerimônia para encontrar uma oportunidade de se livrar dele. Depois da memória do Dao Celestial, o protagonista foi espancado por Shen e o chamou de repugnante, mas Xiao Hongling decidiu dar uma chance ao rapaz de cabelos brancos para se redimir. As pessoas não entendiam como alguém assim poderia estar entre eles. Em seguida, Lin Xiao foi à noite e roubou o artefato de sua mestra. No dia seguinte, houve uma reunião de batalha das 5 linhagens de sangue, e o rapaz de olhos amarelos usou o artefato contra todos. Por causa desse ato, ele foi preso em uma caverna e algemado. As garotas foram até ele, e Shu perguntou como ele pôde roubar o Lótus Negro e usar esse artefato proibido contra o outro aluno. A garota de olhos verdes disse que o mestre havia perdido a esperança de mudá-lo, e que, como compensação por sua má ação, estava transferindo a graça de vontade das espadas para Ye Shen. O protagonista abraçou Shu, dizendo que não deveriam se aproximar do rapaz de olhos verdes, mas Guang o chutou. A garota de vestido escuro perguntou por que o protagonista estava se aproximando delas de novo, já que ele só traria problemas, e devido aos seus atos, a reputação do Pico da Fênix estava completamente arruinada. E se o protagonista se importasse um pouco com o bem do Pico da Fênix, ele saberia o que fazer em vez de manchar a sua própria honra de novo. Então ela entregou uma faca ao rapaz, e o protagonista começou a rir, dizendo que estava muito cansado, então agarrou a faca com firmeza e sorriu. Depois disso, ele acordou no colo de Xiao Hongling. Ele pensou que aquele sonho parecia muito real, como se estivesse vendo as suas próprias memórias. A garota de cabelo escuro perguntou ao protagonista se ele já tinha acordado. Ela usou a vontade das espadas, mas por algum motivo o rapaz parecia exausto, e ele percebeu que estava deitado no colo da garota. A jovem bebeu e ofereceu uma bebida ao protagonista para comemorar a obtenção da essência da espada sem forma. Hongling disse que agora ninguém pode se comparar ao rapaz de olhos amarelos, e nem mesmo a sua habilidade obsessiva com a espada. Guang ordenou ao sistema que abrisse o menu de personagens. O sistema informou que Lin Xiao agora possuía a percepção da espada mais elevada disponível naquele mundo, e quando completamente dominada, a essência permitiria que ele alcançasse a fusão de todas as leis do caminho da espada. O protagonista pensou que, de acordo com o enredo do romance, à medida que as suas habilidades de esgrima aumentavam, existia a possibilidade de que os Hakoto se transformassem em um poderoso espírito da espada. Uma pessoa que possui uma espada assim pode usá-la como intermediária para transferir as suas aspirações de espada para outra pessoa, e segundo Nola, o receptor só pode ser um homem. Na história original, Shen conseguiu exterminar todos os criminosos na capital imperial precisamente porque obteve as aspirações da espada de Xiao Hongling, que despertou a essência da espada sem forma. O protagonista percebia que o enredo original estava completamente destruído, então acabou sendo ele quem roubou prematuramente a oportunidade de Shen de obter aquela espada. Ele não sabia o que fazer, e agora, se não calculasse a sua força, poderia matar o rapaz com um único golpe. No dia seguinte, nesse momento, Xiao Hongling fez uma pergunta. Ele se recusou a beber com ela, explicando que o mestre tinha bebido o mesmo copo recentemente, e seria impróprio se o aluno bebesse diretamente. A garota sorriu, comentando que o protagonista estava deitado confortavelmente em seu colo, então não deveria falar de decência, e ele se levantou pedindo desculpas à mestra. Hongling disse que faria uma pergunta muito importante, e esperava uma resposta sincera dele, ao que o protagonista confirma que responderia tudo. A garota ajeitou o cabelo e ficou um pouco envergonhada, se aproximando, sussurrando no ouvido dele, perguntando se ele a achava bonita. O protagonista ficou confuso com o comportamento indecente de Xiao Hongling, então disse que ela era muito bonita, mas para ele, a beleza da discípula era como a luz da lua, que ele só poderia admirar pelo resto de sua vida. Hongling respondeu que essa era uma resposta muito formal, e o protagonista pensou que os personagens das 3 irmãs estavam se desviando, e se o comportamento da mestra mudasse do original, tudo estava perdido. A garota perguntou se ele achava como a luz da lua, então por que é que ele precisou roubar as suas meias, ao que o protagonista ficou surpreso que ela soubesse daquilo. A garota começou a rir, dizendo que estava apenas brincando, lembrando que quando a garota bebe, ela esquece das convenções. A jovem de olhos violetas disse que o chamou hoje, não apenas para aprimorar as suas habilidades com a espada, mas também para tratar de um outro assunto, e ele respondeu que estava pronto para ouvir a sua mestra. Hongling explicou que ele era o seu primeiro aluno do Pico da Fênix, e que se alguém começasse a provocá-lo ou tentasse envolvê-lo em um escândalo, ele deveria eliminar essa pessoa sem questionar, e ela assumiria todas as consequências. Hongling perguntou se ele tinha entendido, ao que o protagonista concorda, mas tinha um mau pressentimento. Durante o dia, na cerimônia de recepção dos alunos, estranhos comentavam sobre o qual líder do Pico de Fongming ou do Pico da Fênix era mais bonito. Alguns murmuravam que a líder do Pico de Fongming tinha sido a cultivadora mais notável antes de seu casamento e que o seu parceiro já havia falecido, tornando-se a viúva. Nesse momento, Shen estava indo para a cerimônia, e Cher perguntou ao rapaz de olhos verdes se ele tinha um mentor a quem respeitava. Shen respondeu que isso não importava, pois ele veio a Shingan apenas por causa das oportunidades, e ele acrescentou que se o velho estivesse certo e alguém tivesse tomado seus poderes, ele destruiria a pessoa. O velho comentou que naquele momento o rapaz estava pensando não apenas nas oportunidades, mas também no dono do grifo, que tratava ele com sinceridade. Shen respondeu que um guerreiro forte deve conquistar o coração de todas as belezas. Ele disse que mais cedo
cedo ou mais tarde faria as garotas entenderem que, comparado a ele, o irmão mentor era irrelevante, e de repente as pessoas gritaram ao discípulo mais velho que tinha chegado. Um rapaz de cabelos brancos estava em pé sobre sua espada, observando a cerimônia, e um estranho comentou que ele era um jovem mestre de graça incomparável, como um ser celestial que desceu à Terra. Shen pensou que o protagonista era apenas um gigolô, sem nada além de sua aparência, e que mais cedo ou mais tarde destruiria o mesmo. De repente o protagonista voou até Shen em sua espada, e o rapaz de cabelos castanhos pensou que ele iria lhe causar problemas, mas Sher disse para o rapaz apenas observar. Nesse momento o protagonista sorriu, gritando que não tinha avisado Shen ontem, mas ele ainda assim apareceu na cerimônia, e depois disso perguntou o que é que ele estava fazendo por ali. Ele disse que dragões vivem ali e tigres dormem, e que alguém fraco como ele nunca sobreviveria. O protagonista achou os comentários um pouco embaraçosos, mas engraçados. Shen ficou furioso e disse que iria explodir a cabeça do protagonista, e nesse momento o rapaz de cabelos brancos achou que o seu personagem era o mais estável até agora, pois as pessoas começaram a comentar que ele tinha um caráter cruel. Shen disse ao velho que odiava aquele homem e que um guerreiro pode aceitar a morte, mas nunca uma humilhação. Os estranhos percebem que a energia da raiva de Shen era tão forte que estava no nível de um mestre de 8º estágio, capaz de resistir até mesmo ao cultivador. O protagonista pensou que a cena estava seguindo o enredo corretamente e que ele precisava esperar a garota aparecer para ajudar Shen a derrotar o rapaz de cabelos brancos. Wong apareceu voando em uma espada, gritando para eles pararem. O protagonista ficou encantado em vê-la. Nesse momento, todos ficaram surpresos com a beleza da garota. Shen guardou sua espada e a cumprimentou, e a garota desceu até o chão, deu um golpe no queixo do cara, e com isso mesmo, foi arremessado para o céu e bateu na parede. Todos ficaram chocados com a reação da garota, que disse que ele merecia o golpe por se comportar de uma forma rude com Li Xiao, e o protagonista percebeu que a cena do enredo estava arruinada de novo. Naquele momento, Shen se levantou perguntando se aquele lugar realmente mudaria o seu destino, mas o velho respondeu que aquelas eram apenas circunstâncias imprevistas. O rapaz disse ao velho para não esquecer que eles estavam apenas se usando mutuamente para o benefício próprio, e Sher deveria dar explicações claras sobre o que estava acontecendo. Sher respondeu que uma pessoa havia aparecido nas terras da escola de Shingan, capaz de influenciar a situação de Dao Celestial e mudar o futuro previsto pelas varinhas do mecanismo celestial. O velho acrescentou que quem considera o curso dos eventos é sábio, então deveriam sair antes que essa pessoa descobrisse. O protagonista voou até o rapaz de olhos verdes e disse a Shen para não ouvir aquele velho, que ele o ajudaria, e Xiao pensou que se ele quisesse seguir Sher, seu caminho como vilão estaria perdido. Shen disse ao velho que se o céu não o aceitasse, ele iria contra sua vontade e que havia decidido tudo, por isso iria para a guerra com ele e o esmagaria. O protagonista sorriu pensando que não estava errado sobre aquele rapaz, pois no mundo inteiro não havia pessoas mais dedicadas ao trabalho do que Shen e Lin Xiao, e disse a Xiao para recuar. O rapaz de cabelos castanhos pensou que não só eliminaria o ladrão que estava roubando seu destino, mas também subjugaria todas as mulheres do Pico da Fênix, incluindo Hongling. O protagonista perguntou a Guang se a irmã mentora realmente não acreditava nele, ao que o mesmo pensou que a garota poderia atrapalhar o seu processo e o progresso no enredo. Guang respondeu que acreditava nele e depois ela pensou que nas memórias do Dao Celestial, o demônio de Shen exporia Lin Xiao, fazendo todos acreditarem que ele era um pervertido. A garota refletiu que não podia ter certeza se a irmã mentora realmente roubou as meias do mestre, mas mesmo assim que ela tivesse feito isso provavelmente tinha os seus motivos. A garota segurou a mão do protagonista dizendo que lutaria, e Guang não permitiria que Lin Xiao fosse prejudicado, mas o protagonista queria que a garota o soltasse. Shen gritou para todos pararem e perguntou se eles o consideravam insignificante. De repente, uma fênix apareceu no céu, trazendo a chefe do pico de Fongming. O rapaz de cabelos brancos pensou que, conforme a história, ela sempre foi o principal apoio de Yan desde o início. A chefe do pico de Fongming viu o protagonista no chão decidindo descer a sua fênix para ajudar a resolver o conflito, e todos ficaram impressionados com a sua beleza e elegância. Lin Xiao pensou que na história original, Su tinha uma quedinha por Shen, mas por ser viúva mantinha uma certa distância, embora às vezes gostasse de provocá-lo. Guang concluiu que a chegada da Mestre Su significava que a situação das memórias do Dao Celestial poderia realmente acontecer. O rapaz de cabelos castanhos disse que hoje seguiria o conselho de Sher e não tocaria no protagonista, mas o velho começou a rir depois de tais palavras. O protagonista respirou fundo pensando que os comportamentos dos mentores de sua irmã e do mestre estavam distorcidos e só podiam esperar que Su agisse conforme esperado. O rapaz de cabelos brancos se aproximou de Su, que o viu e decidiu observar o que ele faria, mas o protagonista, olhando para o rosto dela, fez um coração com as mãos sorrindo. O rapaz de olhos amarelos se curvou e entregou uma flor à garota, dizendo que fazia tempo em que não se viam, e a cada encontro ela estava muito mais atraente e radiante, e que o tamanho e a beleza da rosa combinavam perfeitamente com seu charme. Su olhou para a rosa vermelha e o protagonista esperava que ela o repreendesse sem mostrar piedade, mas, surpreendentemente, ela aceitou a rosa, agradecendo ao protagonista pelo elogio, dizendo que receberia a flor com o maior prazer. Mas o protagonista ficou chocado e envergonhado. A garota de vestido vermelho e branco comentou que Hongling teve muita sorte com seu aluno, e então olhou para o rapaz de olhos verdes. O protagonista pensou que agora tudo deveria seguir como no original. A chefe do pico de Fongming chamou Ye Shen de criança arrogante, dizendo que ele teve a ousadia de incitar um aluno de sua escola, e depois disso ela
ela convocou o espírito da espada, mostrando o quanto estava furiosa. Lin Xiao não entendia por que a mestra Su estava agindo tão diferente do enredo original, pois se ela matasse o rapaz, tudo estaria arruinado. Shen estava muito assustado, percebendo que aquela mulher era muito mais forte do que ele e que não tinha nem chance de lutar. Ele pediu ajuda a Sher, mas o velho ficou em silêncio, e o rapaz de cabelos brancos não sabia o que fazer, pois se tentasse proteger Shen, destruiria completamente a sua imagem de vilão, mas se Lin Xiao fosse parado, não conseguiria desempenhar o seu papel. De repente, a chefe do pico de Tongdong apareceu voando, perguntando a Su por que ela estava tão zangada. No enredo original do romance, aquele homem era intrigante e espião da seita das trevas. Yuan se aproximou da garota de vestido vermelho e disse que o garoto simplesmente não sabia como as coisas funcionavam, e Su respondeu que estava disposta a esquecer o incidente, mas apenas por respeito a Yuan. Su perguntou como o aluno do Sr. Lin estava se sentindo, ao que o protagonista responde que estava bem, agradecendo pela preocupação. Ele pensou que tinha poucas cenas de enredo com aquela garota. Su se aproximou do protagonista e disse que via talentos extraordinários nele, convidando-o a sair do pico da Fênix e se juntar a ela, mas o protagonista pensou que aquele episódio não tinha no original. Naquele momento, a garota de vestido vermelho e branco pensou que o protagonista havia se tornado um rapaz muito encantador, e o mesmo olhou para a garota decidindo que, mesmo conhecendo causas e consequências do futuro, isso não significava que ele faria o que quisesse. O protagonista pensou que evento após evento tudo estava saindo diferente do original, e ele não sabia como poderia continuar desempenhando o papel de vilão, já que não estava mais com muitas opções. Yuan sugeriu que todos ocupassem seus lugares, pois a cerimônia já havia começado. Na rua, o rapaz de cabelos brancos procurou em volta, mas não conseguiu encontrar as suas mentoras irmãs. Para que tudo ocorresse como no enredo do romance, era necessário que todas as garotas estivessem presentes. Ele começou a se acalmar ao lembrar que Shen ainda estava ali e participaria da cerimônia. Então, a próxima cena do enredo poderia acontecer. Então, ele chamou Han para se aproximar. O rapaz veio até ele perguntando quais eram as ordens, ao que o prota, sorrindo, pensou que não havia uma pessoa mais confiável e leal do que Huan. Ele apontou para Shen e disse para observar bem o rapaz, acrescentando que era seu primo mais novo, vindo de terras distantes e que os exames de talentos naturais começariam em breve, então decidiu ajudá-lo. Ele abraçou Huan, mostrando o elixir, explicando que o elixir dourado que comprou para seu irmão tinha um efeito fortalecedor e aumentava o desempenho físico, então Huan deveria entregá-lo apenas para Shen. Huan deveria dizer que recebeu o elixir dos anciões e que estava sendo distribuído a todos, e o aluno perguntou por que Lin Xiao não falava diretamente com o irmão sobre isso. O protagonista respondeu que temia que o irmão ficasse muito emocionado e isso prejudicasse o seu desempenho, acreditando que o seu mentor era muito atencioso e gentil. Huan correu e garantiu ao protagonista que faria tudo conforme pedido, e ele pensou que Huan era um pouco ingênuo, mas o tratava bem. Ele deu um tapinha nas bochechas e refletiu que todos ali eram apenas personagens de um romance, e se quisesse voltar para casa, não poderia mostrar fraqueza. Huan correu até Shen mostrando o elixir e disse que os anciões do pavilhão Elixir da Maré haviam preparado aquele elixir para todos os jovens talentos. Ele acrescentou que se chamava Elixir dos 9 temperamentos e aumentava o desempenho físico, devendo ser consumido antes que seu efeito se dissipasse. O jovem aceitou o elixir e disse que o tomaria, pedindo a Huan para agradecer aos anciões, e o mesmo concorda. Shen olhou para o elixir e o protagonista pensou que, de acordo com o enredo do romance, sendo um alquimista de 6º nível, o rapaz de olhos verdes perceberia facilmente algo de errado com o elixir, e depois disso Shen se aproximaria do professor e lhe daria um elixir venenoso, o que levaria Guang a expor Lin Xiao na frente de todos. O protagonista viu o jovem pegar o elixir, esperando que ele o entregasse ao professor, mas o mesmo simplesmente o bebeu, e Lin Xiao ficou surpreso sem entender o porquê que ele fez isso. A cena seguinte se passa um pouco antes, quando Huan entregou o elixir ao rapaz de olhos verdes, que refletiu sobre isso. Shen olhou para o elixir e disse que Shen deveria saber que aquilo não era um item comum. O rapaz ficou zangado, pensando que se os seus palpites estivessem corretos, aquele era o elixir dos 7 absolutos, um veneno usado contra guerreiros, que afeta a energia interna e destrói os meridianos. Shen percebeu que o rapaz de cabelos brancos estava por trás daquilo tudo, pois sua aparência denunciava sua participação, e Xiao precisava aprender a esconder suas intenções. O velho comentou que isso só os ajudaria agora, pois todas as pessoas importantes da escola de Shingan estavam presentes, e eles poderiam usar o elixir como prova para expor o prota. O jovem de cabelos castanhos respondeu que era muito simples. Shen queria seguir o seu plano, pois tinha a capacidade de ser impune a qualquer veneno até de 5º grau. Desde os tempos antigos, a escola de Shingan tinha as regras rígidas, e hoje o jovem queria realizar o plano de punição corporal e forçar Lin Xiao a pagar um preço alto. O velho disse para Shen não fazer isso, mas ele pegou o elixir e engoliu, pensando que agora o protagonista deveria esperar a sua morte. Quando o jovem de olhos verdes se aproximou das pessoas, todos sentiram um cheiro terrível, indicando que o veneno estava surtindo efeito. Shen queria usar o caminho do elixir do amanhecer roxo para suprimir os efeitos e depois reclamar com os professores. Ele tentou usar as suas habilidades, porém não conseguiu neutralizar o veneno, que continuou a agir, fazendo com que ele caísse de joelhos e começasse a sangrar pela boca e ouvidos. O velho explicou que aquele veneno foi feito por alquimista de 3º nível, e o rapaz perguntou por que o velho não tinha dito isso antes, enquanto jogava o anel onde Sher estava. Guang sorriu pensando que agora o protagonista não precisaria mais temer que Shen o prejudicasse. Shen pensou que se não conseguisse neutralizar o veneno, ele realmente morreria ali. Ele começou a rastejar em direção ao anel, colocando no dedo, se desculpando, pedindo ajuda a Sher, que conhecia muito sobre venenos e saberia como neutralizá-lo. O velho disse que se ele se arrependesse, fingiria que nada tinha acontecido, e Sher então deu ao rapaz de olhos verdes uma técnica secreta que dissolve toxinas, e disse que se ele a usasse, o elixir venenoso seria neutralizado. O jovem prometeu que no futuro não ousaria desrespeitá-la,
entendendo que o velho perseguia os seus próprios objetivos, mas agora ele era o seu único apoio. O velho sugeriu que se o jovem quisesse seguir o seu conselho e deixasse a escola de Shingan, poderia finalmente encontrar paz. Shen respondeu que não podia fazer isso, e o protagonista estava contra ele novamente, e ele nunca esqueceria disso. Sher respondeu que Shen não entendia nada do que estava dizendo. O jovem se virou olhando para o protagonista, dizendo que tinha certeza de que Lin Xiao estava com uma expressão arrogante, vendo sofrer com o veneno, e que não podia deixá-lo vencer. Mas ao olhar para o protagonista, Shen ficou surpreso ao ver que Lin Xiao parecia preocupado. O rapaz de cabelos brancos pensou que Shen não havia assustado muito, e se ele morresse antes da metade da sua jornada, todo o enredo futuro iria por água abaixo. O rapaz de olhos amarelos se perguntou se o comportamento das personagens femininas também havia mudado, mas com Elixir, ele não entendia qual era o problema e decidiu usar um afrodisíaco. O protagonista ficou constrangido, tirando as meias de seda, pensando que estava criando uma cena de vergonha pública para si mesmo. Naquele momento, os organizadores do exame chamaram o jovem de olhos verdes para ir à arena testar as suas habilidades, e Lin Xiao pensou que Shen chegou tarde e atraiu a atenção de todos, uma técnica padrão no arsenal dele. Os anciões olharam para o jovem de cabelos castanhos e um deles comentou que ele realmente tinha um potencial e que perspectivas limitadas se abririam para ele. Mas o jovem de olhos verdes se perguntou como se sentia ao ser observado por multidões com esperança, e Shen se sentiu como se fosse o escolhido pelo destino. Ele perguntou onde é que estava o seu oponente e um homem se aproximou dele se apresentando para fazer uma verificação. Shen respondeu que era melhor ele seguir o seu próprio caminho, pois ainda era cedo para o seu rival. Questionou que tipo de teste seria se tudo terminasse com um único ataque. Então o homem ficou irritado e Yuan sorriu, dizendo que então tudo seria como Shen desejava, perguntando em seguida com quem ele gostaria de fazer o teste. O jovem apontou o dedo para o protagonista, dizendo que queria desafiá-lo, pois o considerava um rival, acrescentando que queria lutar até a morte. Se não conseguisse derrotar Lin Xiao em 10 ataques, se curvaria ao chão e admitiria sua derrota. O rapaz de cabelos castanhos afirmou que com 10 ataques ele derrotaria o protagonista e faria com que ele pagasse por toda a humilhação que sofreu. O protagonista respondeu que para um cachorro de rua ele falava demais e que 3 ataques seriam suficientes para acabar com a sua arrogância. Shu apareceu de repente e disse que Shen não era digno de lutar contra seu irmão mais velho, oferecendo-se como rival em seu lugar, e um estranho comentou que aquelas ações os colocariam em uma posição desconfortável. Os anciões começaram a discutir e um deles mencionou que ela era uma jovem discípula da irmã de Hongling. O homem de cabelos escuros comentou que ela era a dona do coração de Shin e da alma da espada. Yuan disse que havia inimizade entre Shen e as duas discípulas do Pico da Fênix, então precisariam intervir, e Su respondeu que não era necessário naquele momento. O protagonista segurou a mão de Shu e começou a tirá-la da arena, dizendo que essa era uma luta de homens e ela não deveria estar ali. Então ele olhou para a garota de olhos verdes e perguntou se ela dominava o 7º volume da arte dos sons celestiais através da força, e Shu confirmou com aceno de cabeça. O 7º volume de liderança da alma Xing afeta parcialmente o caminho sombrio, conferindo uma habilidade devastadora de destruição em massa, mas causando grandes danos à longevidade ao corpo. Lin Xiao perguntou por que ela precisava praticar uma técnica tão sombria, e a garota respondeu que apenas se tornando mais forte, ela poderia proteger o seu irmão mentor. O protagonista disse que não valia tanto esforço, mas pensou que como vilão, mesmo que uma garota dominasse tal técnica, ela só precisaria fazer isso pelo bem da vida de Shen. A garota refletiu que antes não entendia nada e sempre se opunha ao seu irmão mentor, mas agora percebeu que a preocupação dele era sincera. O protagonista sempre suportou em silêncio o fardo da vergonha e da má reputação, e aquele que tentou lutar contra Shen foi Lin Xiao. A garota reconheceu que o verdadeiro herói solitário era o rapaz de cabelos brancos, por isso Shu insistiu que seria melhor que ela enfrentasse o duelo. O protagonista pensou que o herói solitário estava enfrentando todos ali, e Shu pediu ao rapaz para não enlouquecer, e assim que o jovem de olhos amarelos disse essas palavras, uma luz verde apareceu no céu. O ancião pensou que esse brilho vinha de uma espada impressionante e de repente uma força desconhecida atingiu o solo da cabeça do Pico da Fênix. A primeira beleza da região oriental, Xiao Hongling, apareceu. Shu ficou surpresa com a presença da mestra e disse que não saberia e nem deveria interferir com seu irmão mentor, pois o seu aluno não precisava temer aquele homem. A garota de cabelos escuros perguntou ao protagonista se ele estava confiante, e Lin Xiao respondeu para manterem a calma, pois aquele oponente não tinha chance contra sua força. De repente o sistema anunciou que tinha reconstruído com sucesso a imagem do personagem e que ele receberia um bônus em força, esgrima e movimento. O protagonista ficou completamente chocado com essa nova notícia. Xiao Hongling se aproximou do protagonista segurando seu ombro, lembrando da conversa que tiveram ontem, dizendo que assim que surgisse a oportunidade, ele deveria destruí-lo. Depois a garota de olhos roxos incentivou o protagonista a vencer, prometendo uma recompensa do mestre à noite se conseguisse, e o protagonista começou a ficar preocupado. A pessoa responsável pela luta anunciou o início da batalha entre Shen e Lin Xiao, o discípulo sênior do Pico da Fênix. Yuan lembrou que ainda era uma luta até a morte, e o ancião comentou que se Hongling pedisse para parar, eles parariam, pois não via necessidade nenhuma de uma luta até a morte. Mas o homem de cabelos escuros insistiu que a luta deveria acontecer para que no futuro nenhum ignorante se atrevesse a desafiá-las, e Su perguntou a Hongling se ela estava preocupada com o rapaz. Hongling respondeu que não precisava se preocupar com o protagonista, pois o seu aluno deveria se destacar e impressionar a todos com as suas habilidades. O rapaz de cabelos castanhos disse ao protagonista para não se preocupar, pois depois de matá-lo cuidaria do mestre e das irmãs deles. O protagonista pensou que já esperava esse tipo de comentário vindo do cara, e ele ainda precisava descobrir quem era o verdadeiro vilão. Então o protagonista respondeu dizendo a Yan que ele não sairia ileso depois de provocar o Pico da Fênix. Ele acreditava que Lin Xiao não perderia na atuação, e em seguida sacou a sua espada avançando contra o rapaz de olhos verdes. Algumas pessoas comentaram que a técnica de esgrima era digna de um estudante sênior do Pico da Fênix,
Fênix. A garota de cabelos escuros pensou que o mestre tinha se esforçado muito no dia anterior e o protagonista parecia decidido a enfrentá-lo. O ancião perguntou por que o rapaz permitia que a luta ocorresse sem usar toda a sua força. Shen comentou que ouviu falar que o protagonista era preguiçoso e que a sua força era menor que a das suas jovens mentoras, então queria ver do que o protagonista era capaz e acabar com ele com um único golpe. Lin Xiao pensou que tinha colocado apenas 10% das aspirações da espada naquele golpe, mas que o rapaz conseguiria se defender. De repente o sistema informou que uma habilidade especial seria ativada, deixando o protagonista completamente surpreso. Nesse momento o sistema decidiu provocá-lo e ele não queria prejudicar Shen. Então o protagonista resistiu, mas não conseguiu controlar a habilidade e não queria acertar o rapaz de olhos verdes com ela. As irmãs mentor acharam que o seu irmão mentor era muito poderoso, e um estranho comentou que o ataque de Lin Xiao fez com que o trovão divino do nono céu descesse. Um ancião disse que o rapaz de cabelos brancos era muito especial, mostrando uma terrível aspiração de uma espada sem cor e forma, e a essência de uma espada informe. Só pensou que o rapaz não tinha esse poder no passado, e que alguém tentou mudar todas as causas e efeitos, dotando-se desse poder, e depois olhou para Hong Ling. A garota de olhos roxos pensou que o personagem principal criou a sua primeira técnica usando a essência informe da espada, e que ele tinha todas as qualidades para se tornar então um deus. Eles então focaram na luta, e Xiao Hongling pensou que o rapaz de olhos verdes tinha morrido, e que o seu discípulo já havia vencido, mas Yin ainda estava de pé. O protagonista pensou que foi bom ter contido o poder a tempo, pois caso contrário, Shen já estaria morto. Ele sempre conseguia evitar problemas nos momentos decisivos, e Lin Xiao estava pronto para perder com dignidade para o rapaz de olhos verdes, e aguardava um ataque dele. Ye Shen se ajoelhou, admitiu a derrota e pediu desculpas à escola respeitada, solicitando aos chefes presentes que o salvassem. O protagonista ficou completamente surpreso, pois havia reduzido a potência do ataque com dificuldade, e ainda assim Ye Shen desistiu. O ancião veio ao seu auxílio e disse ao rapaz de cabelos brancos para parar, sugerindo terminar a luta, já que Shen admitiu a derrota. Depois disso, o velho usou sua habilidade, deixando o rapaz de cabelos castanhos incrivelmente assustado, sem condições de repelir outro ataque daquele. Então, o ancião anunciou que ele havia derrotado Lin Xiao. O jovem não entendia porque o rapaz de olhos verdes, que tinha derrotado todos os líderes celestiais e conquistado o coração de muitas belezas, se mostrou tão fraco. De repente, Saki atacou o personagem principal, e o rapaz de cabelos brancos pensou que no original, aquele mascote descobriu as meias de seda, o que provava que o enredo ainda poderia ser salvo. O protagonista não quis se defender, pois precisava mostrar todas as suas cartas, afinal ele era um pervertido e incorrigível, que roubou as meias de sua mestra, mas alguém atingiu Saki com a habilidade e ele caiu ao chão. O jovem de olhos amarelos ficou surpreso ao ver que o protagonista estava irritado por não conseguir recriar a cena do romance. E Shen estava muito preocupado com seu mascote espiritual. Quem atingiu Saki com a habilidade foi Hong Ling. Ela disse que o vencedor já havia sido decidido, mas Shen permitiu que o seu mascote o atacasse, o que foi muito rude e imprudente. Shen nesse momento alegou que não tinha sido ele, e as pessoas ao redor pensaram que ele era muito desprezível por recorrer a truques sujos após a derrota, o que era extremamente vergonhoso. O protagonista pediu ao sistema que explicasse como vários personagens estavam ignorando o roteiro e como ele poderia preservar o enredo original sozinho. Depois, ele jogou sua espada na arena. O sistema avisou ao protagonista que foi detectada uma queda no estado mental do portador, e o fracasso da tarefa poderia ocorrer a qualquer momento. Todos voltaram a sua atenção para o rapaz de cabelos brancos, enquanto as garotas não entendiam por que o seu irmão mentor estava agindo daquela forma e parecia tão triste. Xiao Hongling olhou para seu aluno e começou a se preocupar, pois um ancião se aproximou dela, perguntando se ela tinha ouvido o anúncio do resultado da luta. O protagonista estava assustado, pois o seu nível de resiliência havia aumentado significativamente, e as irmãs e o mestre o tratavam bem. Ele pensou que permanecer naquele mundo poderia ser uma boa ideia, mas lembrou de sua família que esperava pelo seu retorno, então decidiu que não podia ficar mesmo. Não havia lugar para ele naquele mundo, e ele não podia ignorar as tarefas do sistema, então um rapaz queria descobrir por que o enredo da história havia mudado. Desde que Ye Shen subiu as montanhas para completar as tarefas do sistema com sucesso, ele deveria viver a vida de Lin Xiao até o fim. As garotas correram até o protagonista e Guang o parabenizou por vencer o duelo, e a irmã mentora abraçou Lin Xiao, e Hong Ling olhou para eles, pensando que o seu aluno era o melhor, e não decepcionou as suas expectativas. Guang e Shu estavam com uma atitude diferente em relação ao protagonista. De acordo com as previsões, essas garotas deveriam se apaixonar por Ye Shen e sentir repulsa pelo prota. Hong Ling pensou que agora haveria harmonia em seu relacionamento com suas irmãs e o seu amigo. Como mestra, ela deveria estar feliz com isso, porém se sentia perdida. O protagonista pensou que naquela noite o discípulo iria até o pico da donzela celestial para garantir uma visita ao mestre e depois inspecioná-la. Nesse momento, Shen bateu na árvore e disse que deveria ter sido ele, que ele deveria se tornar o herói e ganhar o respeito das pessoas. Hong Ling respondeu que a pessoa que roubou as habilidades estava na escola Shingan e que agora precisava se concentrar em acumular forças. Shen disse que não desistiria. Em seguida, o rapaz de olhos verdes caiu e disse que durante a batalha, o brilho da espada de Lin Xiao danificou seus olhos. O velho respondeu que lhe daria orientação espiritual para ajudá-lo a se recuperar. Então Shen agradeceu a Sher, dizendo que o velho estava com ele, pois não teria se recuperado de um golpe tão traiçoeiro, mas o cara ainda comentou que não imaginava que o protagonista fosse tão forte assim. Shen sentiu o gosto amargo da derrota pela primeira vez e jamais esqueceria isso, e o protagonista então aparece de repente, assustando Shen, que disse que já havia cumprido a sua promessa de
admitindo a derrota e perguntou se precisava pedir desculpas por mais alguma coisa. Mas o protagonista se aproximou e sugeriu que ele adivinhasse, pois precisava verificar se o caráter da pessoa também havia mudado. Shan pensou que o protagonista havia vindo confessar o seu amor por ele, e Wan apareceu de repente, dizendo que sempre que possível as pessoas deveriam ser indulgentes. Ele acrescentou que acreditava que o jovem se tornaria um grande homem, então pediu a Lin Xiao que se acalmasse, pois uma oportunidade surgiria e ele a superaria. Xiao respondeu que sempre esteve esperando por aquela oportunidade, e já que Shan admitiu a derrota e cumpriu sua promessa, a escola Shingan, conhecida por sua retidão, não poderia tratá-lo com crueldade. Então, o protagonista ficou intrigado com o que aquele velho raposo estava planejando. Ele não lembrava que no original, o homem se importava com Ying Liu Xiao, e ele disse que não valia a pena sujar as mãos do discípulo sênior. Wang Xian e Wan tinham uma boa opinião sobre ele, e o protagonista decidiu entregá-lo ao homem. O rapaz de cabelos brancos achou que não precisava se apressar, pois queria brincar um pouco com aquele cara para ver o que decidiriam fazer. O protagonista pensou que a cerimônia de aceitação de alunos estava completamente diferente do que era no romance, mas tudo terminou bem no fim das contas. De repente, alguém gritou o nome do rapaz e era Ling, que saiu da floresta. O jovem de cabelos brancos não entendia porque ela só apareceu agora. Em seguida, Lin Xiao viu as pérolas escuras do domador, um artefato de grande poder e tesouro da família do clã Lou, capaz de controlar todas as bestas mágicas e esconder a sua presença. Ele pensou que a garota havia trazido uma horda de bestas mágicas para destruir tudo ali, e Ling disse que protegeria o melhor mentor do mundo. O protagonista perguntou o que é que ele estava planejando, ao que a garota respondeu que queria proteger o seu irmão mentor. A garota queria matar Ye Shan e elevar o protagonista a uma altura sem precedentes, para que seu irmão mentor ficasse apenas com ela, e destruiria qualquer um que tentasse impedir isso. Guang e Shu apareceram de repente, e a jovem de olhos verdes perguntou onde é que ela estava. Então, o protagonista tocou o cabelo de Ling, que ficou radiante de alegria. O protagonista disse às suas irmãs mentoras que precisava falar com a garota de olhos azuis. Ele pensou que no último mês Ling se tornara completamente hostil a tudo, e precisava descobrir como mantê-lo sob controle. O protagonista sorriu perguntando o que a beleza estava fazendo ali, e a garota disse o seu nome, mas o prota ainda pediu para ela se acalmar, explicando tudo tranquilamente. A garota de olhos azuis respondeu que queria ajudar o seu irmão e não permitir que Yan o prejudicasse. Ela queria levar o protagonista com ela e estar sempre ao seu lado. E o mesmo ficou constrangido pensando que não estava pronto para isso ainda. Nosso querido prota pensou que ela era jovem e tinha recentemente atingido a idade de se casar, então ele não entendia onde e quando foi o erro cometido para que tais mudanças ocorressem. Então ele começou a suspeitar que o rapaz havia cometido um erro ao recriar a seu personagem, mudando a impressão dela sobre ele, ou que alguém havia possuído Ling e assumido seu corpo. Então o protagonista pensou que o autor original tinha contratado um assistente que começou a trabalhar na história e alterou o caráter de todos os personagens. Seus pensamentos foram interrompidos pela garota Ling, que disse que entendia tudo. Então o prota se perguntou o que a irmã mentora poderia ter compreendido. A garota abraçou o protagonista dizendo que estaria sempre ao seu lado, mesmo que o irmão mentor cometesse alguma coisa errada. A irmã mentora achava que Lin Xiao não suportaria deixar a escola Shingan, pois ele é alguém que valoriza muito as amizades. E o personagem principal pega a garota pelas roupas, e Ling grita, e ele pensa que estava tão imerso no papel de vilão que não conseguiu resistir a isso. Lin Xiao perguntou o que estava acontecendo e disse que ele não deveria agir assim, ao que a garota responde que não era esse o problema, mas que tudo foi muito repentino. Nesse momento, o sistema informou que ele havia interpretado seu personagem com sucesso, então o protagonista ficou surpreso com a reação do sistema, e se perguntou por que seria recompensado por tais ações. O sistema relatou que ele recebeu a espada cerimonial Shingon, uma espada de alta patente que continha o poder dos imortais, então o protagonista achou também que esse item pertencia a Ye Shan. Nesse momento, o jovem de olhos verdes se curvou e agradeceu pela ajuda. Yuan sorriu e disse que ele não precisava agradecer. Shan comentou que estava deprimido, pois o seu personagem normalmente nunca se curvaria a uma outra pessoa, e tudo era culpa de Lin Xiao, diante de quem ele se envergonhou, e Shan respondeu que tudo na vida acontece para o seu bem. Yuan perguntou se Ye Shan gostaria de se juntar à família Tong Peck, se tornar o seu discípulo, ao que o mesmo se interessa pela proposta. Então se ajoelha e aceita e sauda o seu novo mestre. O homem riu e disse para ele se levantar, e Yuan mencionou que durante o discurso sentiu que o jovem tinha talento para se tornar um grande homem, e Shan respondeu que a partir de agora apoiaria o seu mestre. O rapaz de cabelos castanhos pensou que ao entrar na escola Shingan teria chance de se vingar de Lin Xiao e encontrar a pessoa que roubou as suas oportunidades. O velho disse que lhe deu artes marciais e conhecimento, e hoje Ye Shan se curva a um cultivador do mundo inferior e reconhece como mentor. Shan respondeu que o velho é apenas um parasita comum, e não importa quão profunda sejam suas origens, ele ainda depende da existência do rapaz. Sher entrou em um espaço amplo e pensou que não era à toa que se diz que não se pode construir um muro com lama, mas ele não entendia porque as suas previsões estavam erradas ao tentar prever o futuro. O velho ficou surpreso ao perceber que o verdadeiro escolhido do destino era o homem misterioso que roubou as oportunidades de Shan. Agora na escola Shingan, onde o protagonista foi encarregado de avaliar os candidatos que poderiam se tornar os novos alunos, então dizendo que seria uma escolha difícil, o protagonista estava lá. Ele acreditava que aquele grupo de jovens em sua frente, mesmo sem talentos excepcionais,
opcionais eram adequados para o pico da Fênix, então Lin Xiao queria trazê-los para a escola Shingan e realizar o treinamento básico. Shu respondeu para ele não se preocupar, pois as irmãs mentora cuidariam de tudo, e as garotas pegaram a lista de novos alunos, com o personagem principal que ficou chateado. Han disse que ele estava sempre sobrecarregado de trabalho, e que também tinha uma reunião planejada com o mestre. O protagonista achou que tinha se esquecido, mas se não, ele tinha permissão para treinar os alunos, então deveria ir cuidar do mestre. O protagonista foi até a casa da mestre pensando que os desvios do enredo original estavam relacionados à suspensão de Xia, pois as suas ações não podiam ser consideradas inconscientes. Lin Xiao foi até a casa da mestre Xia Hongling, que elogiou seu desempenho e disse que ele não decepcionou de novo as suas expectativas. Como recompensa, ela decidiu permitir que ele demonstrasse respeito, e Hongling pediu ao protagonista que ajudasse sua mestre com os afazeres de casa. O protagonista achou engraçado que a garota chamasse isso de recompensa, mas ele gostava de estar perto dela. A garota de cabelos escuros notou que ele hesitava muito e decidiu cuidar do assunto. Lin Xiao respondeu que o aluno não poderia ser tão rude, e a garota, Violeta, disse que ele estava sempre procurando desculpas e perguntou por que ele tinha roubado as meias da mestra. O rapaz não se surpreendeu que ela visse isso como uma recompensa e ficou muito envergonhado. Ele perguntou como a garota descobriu sobre isso e precisava encontrar uma maneira de fugir daquela conversa extremamente desconfortável. De repente, o sistema apareceu e informou que ele havia interpretado perfeitamente o personagem, recebendo uma técnica de massagem como recompensa. E nesse momento, a mestra disse que era o suficiente e que estava satisfeita. A garota perguntou ao protagonista se ele concordaria em cuidar da mestra para sempre, e ele ficou chocado com a proposta, e o silêncio se instalou. A garota de olhos violetas disse que já era tarde e que o protagonista deveria ir dormir cedo, pois, mesmo tendo dominado a essência da espada sem forma, sua luta com Shen mostrou que ele ainda tinha pouco controle sobre as aspirações da espada. A mestra informou que no mês seguinte os alunos das 5 linhagens iriam para a masmorra da espada, e que era a hora de Lin Xiao tomar posse da espada do destino. O protagonista concordou e simplesmente saiu, enquanto Hongling olhava para ele, pensando que havia muitos pontos obscuros nos acontecimentos. A mestra queria fazer todo o possível para elevar o personagem principal ao status de deus da esgrima de seu tempo, para que ele destruísse a barreira para a compreensão do sagrado e mudasse o futuro. De repente, os pensamentos dela foram interrompidos por uma estranha. Ela não esperava que a sua cabeça, sempre livre do pico da Fênix, um dia fosse dominada por sentimentos. Essa estranha era a irmã mais velha de Yuji, a garota de olhos amarelos, que disse que o seu aluno estava muito bonito, deixando Hongling envergonhada. A garota respondeu que Yuji agora é um espírito errante do mundo superior, e que mesmo a sua irmã restaure o seu corpo físico e retornasse, ela ainda seria capaz de derrotá-la. Então a garota de olhos amarelos disse que não veio se gabar, mas expressou a dúvida se Hongling fez a coisa certa, ao dar a Lin Xiao o desejo da espada. Isso conectaria toda a sua vida ao seu discípulo, e se ela se apaixonasse, teria que amar apenas aquele rapaz, caso contrário, a chama queimaria sua alma. Ela comentou que o protagonista nesse aspecto é inconstante e atrai muita atenção feminina, perguntando se ela gostaria de cuidar dele por toda a vida. Ele começou a duvidar quando Xiao Hongling pegou a espada, e exaltada disse que a relação entre ela e seu aluno era pura, e que não toleraria calúnias. Yuji se esquivou do movimento da garota de cabelos escuros e pediu que ela se acalmasse, pois já tinha entendido tudo há muito tempo. Depois disso, a garota de olhos amarelos perguntou como ela sabia que a sua alma estava selada, e como conseguiu quebrar o selo tão facilmente e libertar Yuji. A garota de cabelos escuros respondeu que tinha visões do futuro, e então Hongling disse que Shen receberia o legado de Ge no futuro, e ganharia influência, e isso condenaria Shingan à destruição, por isso ela precisava agir rapidamente. A loira respondeu que ajudaria, pois a escola Shingan foi fundada por seu marido e ela deveria proteger o legado dele. No dormitório dos estudantes de alto escalão, onde Shu pensou que já era muito tarde, o seu irmão mentor também não tinha voltado ainda, reforçando a sua preocupação. A garota entrou no quarto do personagem principal, pensando que precisava encontrá-lo hoje. Ela caminhou até a cama de Lin Xiao e ficou envergonhada, pois Shu também olhou para a cama do rapaz de cabelos brancos e percebeu que ele nem estava ali. Então, sem se conter, ela começou a sentir o cheiro do protagonista e tentando farejá-lo de algum lugar. Quando o rapaz de cabelos brancos entrou no quarto, ficou chocado com a cena e se perguntou o que a terceira irmã mentora estava fazendo em sua cama. O protagonista achou que o comportamento da garota era muito inadequado e parecia mais uma obsessão do que uma característica de seu papel. Hoje, um homem com o sobrenome Lin traria clareza a essa questão. O protagonista decidiu flagrar a garota e não teria medo de ela contar a verdade. Enquanto a garota estava na cama, encontrou o objeto sólido que ativou a gravação da pedra de memória, mostrando como Lin inspecionava as garotas. Ele ficou chocado pensando que isso seria o fim, pois a sua reputação estaria arruinada diante de toda a sociedade. Então ele se perguntou por que se importava tanto com a sua reputação. O protagonista decidiu agir e gritou, perguntando o que a terceira irmã mentora estava fazendo ali e quem permitiu que ela invadisse o seu quarto, ao que a garota se virou envergonhada. O prota achou que ela não conseguiria perdoá-lo agora, esperando que ela batesse e fugisse, mas Shu quebrou a pedra da memória e perguntou se o irmão mentor tinha aqueles hobbies. O protagonista tentou dar uma desculpa, dizendo que ele só usava a pedra da memória para ver o progresso delas e o nível que elas haviam alcançado. Ele acrescentou que a garota havia invadido o quarto do irmão mentor no meio da noite e pulado na cama, e o rapaz se aproximou de Shu perguntando o propósito de suas ações. A garota respondeu que estava preocupada que Shen tivesse ferido seu irmão durante o dia e por isso foi até ele, comentando que foi muito gentil da parte dela. O protagonista pensou que no enredo do romance, após Shen derrotar Lin Xiao, a terceira irmã mentora levou a quarta irmã para visitar o rapaz de olhos verdes. O rapaz
de cabelos brancos decidiu se aproximar de Shu, esperando que ela se esquivasse e revidasse, mas a garota simplesmente se aproximou do prota. Lin Xiao pensou que ela o empurraria e tudo seguiria conforme o roteiro, pois sentimentos não deveriam se formar entre o vilão e Shu. No entanto, a garota o beijou, surpreendendo mesmo, e ele ficou parado percebendo que aquele era o seu primeiro beijo. Ele pensou que não importava mais, e em seguida pegou a garota pelos ombros e a afastou. O protagonista perguntou por que ela fez aquilo, incomodado por não conseguir um enredo do romance. A garota pediu desculpas e começou a chorar, e o protagonista sentiu pena e colocou a mão na cabeça dela, dizendo que simplesmente não esperava isso dela e que nada mais poderia ser feito. A beleza abraçou o personagem principal e disse que sabia que o seu irmão mentor não a culparia. Enquanto isso, o rapaz refletia sobre as suas irmãs mentoras. Ling, que antes chorava ao ver bestas espirituais, tornou-se uma mentora excepcional, capaz de controlar livremente essas criaturas. Shu Yaowei, que de uma forma frágil transformou-se na deusa de Shen, com fama reconhecida por toda a escola de Shingan. E Gu Yuwon, que se libertou do peso do passado e se tornou a melhor das cultivadores de espada, com habilidades de luta impressionantes e uma notável desenvoltura, enquanto ele não fazia nada e era preguiçoso, e Hongling viajava constantemente pelo mundo. A perseverança e a determinação das três irmãs mentoras se tornaram o alicerce daquela família. E após passar 10 anos com elas, ele não podia mais vê-las como personagem fictícia de um romance. Embora desempenhasse o papel de vilão, secretamente fez muito por elas. O personagem principal não entendia por que Shu Yaowei disse que ele a tratava bem, e hoje precisava descobrir por que ela agia assim com ele. O prota disse que faria 3 perguntas a ela e esperava respostas sinceras, ao que a garota respondeu que responderia com honestidade. O irmão mentor perguntou se antes da chegada do príncipe Belwan à escola Shingan, ela já tinha o conhecido, e a garota disse que nunca tinha encontrado aquele rapaz antes, e o protagonista pensou que a terceira irmã nunca mentia. Shu Yaowei pensou que ela só sabia sobre essa pessoa através das memórias do Dao, então, na realidade, nunca o tinha conhecido, portanto não mentiu. O protagonista achou estranho que quando Shen começou a provocá-la, o olhar da garota estava cheio de ódio, uma expressão difícil de esconder, e Lin Xiao fez a pergunta: quais sentimentos e emoções ela teve ao ver Shen? A garota respondeu que apesar de não conhecê-lo no encontro de hoje, seu comportamento e maneiras a desagradaram. Após essas palavras, Shu pensou que se continuasse assim, o irmão mentor definitivamente suspeitaria de algo, então pediu para ele fazer a terceira pergunta. O protagonista ficou um pouco surpreso com a resposta da garota, pensando que ela era apenas uma figura adorável, mas tal raiva indicava que ela já sabia como Shen realmente era. O protagonista pensou que a terceira irmã mentora não estava sendo completamente honesta com ele, pois se ela realmente encontrou Shen pela primeira vez, por que mostrava tanta hostilidade por ele? Então ele perguntou se ela poderia ajudá-lo com alguma coisa, ao que a mesma pergunta em que é que ele precisava de ajuda. Nosso herói então responde que a garota deveria visitar o pico de Chicheongdan e atrair Shen para uma armadilha, pois ele queria entender melhor o seu relacionamento com aquele cara que não fazia sentido nenhum ser o seu inimigo. Shu sorriu e perguntou se o irmão mentor queria que ela o ajudasse a matar Shen, e quando começariam o plano. Em seguida, a cena se passa no dormitório dos alunos de Tandang. Um rapaz de olhos verdes estava em seu quarto meditando, tentando e avançando um pouco e dominando o básico. Shen tinha certeza de que não ficaria naquele estágio por muito tempo e que em um ano alcançaria o Elixir Dourado. Sher perguntou se o rapaz continuaria afirmando que ele estava mentindo, e o mesmo respondeu que nunca mais diria isso e apenas ouviria Sher. O velho disse que hoje ele ignorou seu conselho. De repente, um estranho entrou no quarto dizendo que a irmã menor Shu do Pico da Fênix tinha vindo vê-lo e queria se desculpar. O rapaz disse que iria vê-la imediatamente, mas Sher se opôs. O velho alertou o jovem de que seus representantes do Pico da Fênix o odiavam e que deveriam ser cautelosos. Mas Shen respondeu que o velho não precisava se preocupar, pois ele não tinha medo daquela garota e queria saber o que é que ele estava tramando, ao que o velho comenta que a juventude dele estava subindo a cabeça de novo. Depois no Pico de Dan, onde o rapaz de olhos verdes chegou e viu uma garota parada ao lado. Ele se aproximou perguntando como poderia chamar de irmã mentora mais velha e que a trouxera ali tão tarde. Shu respondeu que veio expressar arrependimento pelas ações de seu irmão mentor mais velho, lamentando que tudo tenha terminado do jeito que terminou. Durante a batalha, Lin Xiao nem considerou calcular a sua força e acabou ferindo mesmo. Após essas palavras, a garota ficou envergonhada e o irmão mentor mais velho tratou injustamente a discípula mais jovem. Nesse momento, Xian ficou envergonhado pensando que Shu gostava dele, pois seu rosto ficou corado. A beleza pensou que quando mentia seu rosto ficava vermelho, então precisava se controlar para cumprir a tarefa que o protagonista lhe confiou. A garota afirmou que percebeu que toda a culpa era do irmão mentor e que quando o rapaz de cabelos brancos viu Ling se apaixonar por Shen, sentiu inveja, portanto o discípulo mais novo Shen não tinha culpa de nada. Shu achou que isso era mentira e que o irmão mentor só gostava dela e que a culpa era toda de Shen. Quando o rapaz de cabelos castanhos ouviu isso, chorou de felicidade, dizendo ao velho que aquela garota o entendia, pois a sua aura havia voltado ao normal. Ele tentou abraçá-la, mas a beleza se esquivou, dizendo que era rápido demais para ela e pensou que não permitiria que alguém assim a tocasse. Shen respondeu que entendia, achando que ela estava apenas tímida, e Shu sorriu, convidando o rapaz para um passeio, dizendo que queria mostrar o lugar bonito, pois ele havia chegado recentemente em Shingan e havia muitas paisagens lindas nas montanhas, e ela queria dar um passeio como pedido de desculpas pelas ações do seu amigo. Depois disso, ela subiu na espada, dizendo a Shen para não ficar para trás, e o rapaz pensou que ela queria brincar com ele, gostando da ideia. Shu olhou para a jovem e pensou que ela era uma guerreira comum e que havia acabado de entrar na escola dos imortais, mas que já dominava uma técnica de movimento imortal.
O rapaz pensou que ao vê-la o coração dela com certeza tremeu e usou toda a sua força verdadeira para aquela técnica. A beleza pensou que aquele cara acreditava que tudo era como no roteiro, pois o seu destino único e carisma, e que todas as garotas se apaixonariam simplesmente ao vê-lo. Eles pararam na floresta e a beleza disse que Shen deveria esperar um pouco ali, pois havia uma fonte espiritual mais à frente, onde ela tomaria um banho e voltaria. Ela disse que deixou ele ali sozinho de propósito. O rapaz comentou que o velho não sabia entender a situação e ele tinha certeza de que a garota queria se preparar para ele. O velho aconselhou seu amigo a ser cauteloso, pois estava em um lugar incomum e ele temia que o rapaz fosse enganado. Mas Shen perguntou por que Shen estava dizendo isso, pois o espírito comentou que aquele lugar estava saturado com chi de mais alta qualidade, sendo um dos lugares mais raros de energia espiritual, reservado para melhores alunos. Às vezes os anciões treinavam naqueles lugares, e ao julgar pelas propriedades do lugar ele percebeu que a presença de Yang era muito fraca, então seria melhor saírem dali. Shen perguntou por que o velho subestimava tanto a sua sorte, pois desde que fugiu do reino na batalha, ele sempre conseguiu escapar do perigo. Passou uma hora inteira e a garota não voltou, e o velho disse que se Shu não havia retornado, eles não precisavam esperar por ela. Mas Shen disse que a beleza foi aos banhos e que ficava um pouco mais adiante, então era hora dele ir cumprimentá-la. Quando o rapaz foi até os banhos termais, viu uns alunos treinando no céu, pensando que aquele era o território do pico de Fengming. Caminhando mais adiante, ele viu a inscrição Lagoa da Donzela Celestial e pensou que Shu Wei decidiu nadar ali. O rapaz decidiu tomar a iniciativa em relação à garota, e ao ver alguém se banhando, pensou que era a irmã menor Shu e gritou que havia chegado aí e caiu. Em seguida, ele viu uma garota à sua frente que perguntou que tipo de invasor havia entrado no banho proibido do pico de Fengming. O rapaz ficou envergonhado e nem imaginava que na linhagem de Fengming havia uma garota tão bonita. Sher gritou para ele fugir rapidamente, pois aquela garota possuía a essência inata da Marechal Aura, uma aura assassina poderosa ao seu redor, e Shen respondeu que iria derrotar essa beleza. Ele se aproximou pensando que a sua aura especial de nascimento era irresistível para qualquer garota, e que ela estaria indefesa diante de seu charme, ao que o mesmo cumprimenta a garota elogiando sua beleza incomparável. A garota o respondeu chamando de canalha e em seguida usou uma habilidade que acertou a mão do coitado. Ele ficou surpreso com a força da garota tão frágil e caiu no chão, percebendo que ela estava determinada a mandar ele de F, mas naquele momento, ela comentou que o rapaz não era como parecia, conhecendo ele pela primeira vez. Desde que o rapaz conheceu Lin Xiao, a sua personalidade começou a mudar e após as palavras do velho, o rapaz perdeu a consciência. A garota de olhos vermelhos disse que ele era um discípulo de Yuan e do pico de Tongdan, e que as meninas precisavam contar tudo ao mestre para decidir o que fazer com ele. Shu Yaoe ficou feliz pensando que seu irmão mentor era um verdadeiro vidente, e agora ela poderia voltar e contar a ele sobre o processo e o sucesso da missão. A garota achou que Shen era um alvo muito atraente para qualquer homem, e o irmão mentor lhe deu essa missão porque conhecia a garota e talvez tivesse sentimento por elas. No quarto do protagonista, o sistema informou que Yan estava gravemente ferido e o seu índice de sorte havia diminuído em 100. O rapaz ficou satisfeito que tudo havia ocorrido bem para ele. O protagonista pensou que Shen seguiu o mesmo caminho da história original, porém não deveria ter sido tão ferido por Shu Ning. Lin Xiao suspirou refletindo que embora Yan tivesse grande poder no romance, ele não o utilizava corretamente, e o atual invasor nem sequer sonhava com aquilo. Mas o protagonista havia conseguido entrar nas escolas dos imortais, mantendo a trama principal intacta. Agora, ele descobriu que a imagem da terceira irmã mentora estava arruinada, e a segunda linhagem principal da história estava se aproximando de uma conclusão, pois restava agora um pouco tempo até o final. O rapaz de cabelos brancos decidiu verificar se o sistema havia lhe dado algo útil, e o sistema relatou que o número total de habilidades especiais era de 87 páginas apenas. Ele ficou surpreso, comentando que era um verdadeiro arsenal para exterminar imortais, e que estava ficando difícil manter a integridade da trama. Ele pediu ao sistema que parasse de lhe dar mais habilidades e decidiu descartar o conjunto de experiência, porém, sentiu que em um momento crucial o sistema ainda forçaria a usá-lo. O protagonista clicou no conjunto de experiência e o sistema informou que havia sido ativado com sucesso e que ele receberia os benefícios. O prota gritou que não deveria ter feito isso e então todas as suas roupas foram rasgadas. O jovem de olhos amarelos olhou para si mesmo, percebendo que estava muito mais forte e resistente. O sistema relatou que ele havia se tornado 2 vezes mais forte e ganhou muitas habilidades, e o protagonista ficou surpreso pois nunca havia visto um sistema tão impiedoso. Nesse momento, o alegre Shu entrou e viu o rapaz completamente entusiasmado, e ela ficou horrorizada. A garota ficou constrangida perguntando por que ele estava daquele jeito tão felizão, e o rapaz respondeu que se ela estava envergonhada, era simplesmente melhor que ela saísse dali pois ele estava comemorando. De repente, o sistema alertou sobre um risco de destruição do personagem, então ele pensou que precisava agir rápido, e disse para a garota não ignorá-lo. O protagonista se aproximou e abraçou a garota, dizendo que ela era uma pessoa muito especial. Passado algum tempo, o protagonista cobriu os olhos da garota com as mãos e a levou até o pico da Fênix, o penhasco, e então liberou suas mãos dizendo que agora ela podia abrir os olhos. Shu perguntou se quando ele mencionou que era algo especial estava se referindo ao céu estrelado, e o protagonista perguntou se ele não estava certo, já que o céu realmente era incrível. Nosso herói acrescentou que em todos os seus anos de observação descobriu que não há lugar melhor para ver a lua e as estrelas do que ali. Sempre que não conseguia dormir, ele vinha para aquele lugar. A garota comentou que estava curiosa sobre por que ele decidiu lidar com Shang usando outras pessoas e achava que o plano falharia, resultando que Yan o machucasse. Mas o protagonista admitiu que o plano
dependia da sorte, e ele se perguntava como Lin Xiao conhecia todos tão bem e refletia sobre o caráter de Shu no romance. Shu tinha grandes talentos e a essência de um antigo guerreiro de Azura, sendo fria como a neve e com um caráter que a permitia definir claramente a sua atitude em relação às pessoas. No entanto, durante os eventos da trama, ela sofreria uma derrota inesperada para Shen, o que mudaria gradualmente a sua alma, fazendo-a prestar atenção nele. Durante o episódio no Reino da Espada, ela e Shen ficariam presos em um reino secreto e precisariam dominar a arte das espadas gêmeas de Shingon para sobreviver. Nesse momento, a garota de olhos verdes perguntou no que é que o protagonista estava pensando, ao que o mesmo respondeu que estava apenas lembrando dos velhos tempos e elogiou a garota por ajudá-la a incriminar Shen e extinguir o ódio em seu coração. A garota, envergonhada, segurou o rapaz de cabelos brancos pelas roupas e sussurrou que se ele não tivesse mais ódio no coração, ela poderia lhe proporcionar uma vida muito boa, ao que o mesmo ficou muito envergonhado, se perguntando como é que poderia agradá-la, e perguntou o que ela quis dizer com aquilo na verdade. A garota então explicou que gostava muito do Prota e queria ser a sua melhor parceira, sempre acolhendo ele em seus braços, confiando apenas nele para compartilhar os seus pensamentos mais íntimos e solitários, e no futuro, apenas com o personagem principal, ela queria abrir o seu coração. Então ela perguntou se ele concordaria com isso, e o protagonista assegurou, pedindo que ela primeiro explicasse por que gostava tanto dele. Nesse momento, ele se acalmou para não deixar a felicidade subir a cabeça, sabendo que no pico da Fênix ninguém tinha simpatia por ele, pois ele sempre era considerado desagradável. A garota colocou o dedo sobre os lados de Lin Xiao e respondeu que ele não deveria falar de si mesmo daquela maneira. E Shu disse que quando era criança, nunca esqueceria como ele preparou cuidadosamente um mingau de carne para ela, quando quebrou o cordão Shen, quando ela havia feito uma cagada e temia ser punida, pois ele consertou o cordão secretamente que ela havia quebrado e fez muito mais por ela. O protagonista era o homem mais gentil do mundo para ela, e ele se perguntou como ela sabia disso, porém, depois compreendeu tudo. O rapaz pensou que as garotas descobriram o que ele fazia em segredo e por isso seus comportamentos mudaram. Em outras palavras, ela se apaixonou não pelo vilão do livro, mas pela alma de um rapaz que veio da Terra, e a garota abraçou o protagonista, perguntando se ele aceitava os seus sentimentos. Ao que o mesmo pensou que sendo vilão ele poderia deixar aquele mundo a qualquer momento, dizendo que via como uma irmã, mas a garota não deixou terminar. De repente, Guong apareceu e disse que estava procurando o protagonista para discutir uma reunião da batalha, mas quando viu o rapaz e a sua irmã ali, ficou em silêncio envergonhada, dizendo que havia chegado na hora errada. Nesse momento, o sistema informou o protagonista que ele deveria manter o seu personagem, e o mesmo segurou a garota pela mão, abraçando as duas garotas, dizendo que ela havia chegado na hora certa. O sistema relatou que ele havia recriado seu personagem com sucesso e receberia uma recompensa agora. Com isso, o protagonista pensou que as havia segurado para perto de si, mas não sabia o que fazer a seguir, e precisava garantir que as suas ações não afetassem a trama. Nosso herói decidiu oferecer uma bebida às meninas, pensando que uma vez que elas bebessem muito álcool, ele poderia simplesmente sair daquela situação embaraçosa. E as garotas ficaram envergonhadas, mas concordaram em beber com o Prota, e nesse momento, o rapaz teve um mau pressentimento. Um pouco no passado, quando Guang tinha 10 anos, ela estava sentada chorando, em uma casa que estava pegando fogo perto dela. Uma garota se aproximou dela e era Hongling, que disse que a criança deveria ir com ela, pois se ficasse mais forte poderia vingar os seus pais. Guang concordou e começou a treinar na escola Shingan, querendo se tornar mais forte. Ela ganhava força rapidamente, praticando esgrima todos os dias. De repente, Lin Xiao pegou a espada da garota e disse que ela precisava alcançá-la primeiro, e só então ele devolveria a espada, e a garota correu atrás dele pedindo para devolver a espada, mas o menino queria apenas brincar. Então ela pegou o protagonista e disse para ele não importunar a sua irmã mentora, mas o mesmo devolveu a espada dizendo que não precisava dela. A mulher olhou para as mãos de Guang e notou que estavam calejadas pelo treino com a espada, e quando o homem de cabelos brancos estava andando pela casa, ouviu Shu Yaowei chorando, dizendo que o seu cordão Shen havia se quebrado porque ela não cuidou bem dele. O rapaz entrou no quarto de Shu e disse que foi ele quem o quebrou durante a noite, pois não conseguia dormir devido ao treino dela, e a garota começou a chorar, dizendo que o irmão mais velho era um canalha. O protagonista então lhe deu um livro de música para que ela parasse de chorar, pois Shu sempre quis aquele livro. O menino então saiu e disse que poderia dormir tranquilo aquela noite, porém, quando a garota abriu o livro, viu que estava vazio, e começou a chorar de novo. À noite, Lin Xiao foi até o quarto da irmã mentora mais nova e ouviu Shu enquanto dormia, dizendo que o seu irmão mentor era um canalha e que contaria tudo ao mestre. O Prota pensou que precisava manter a sua imagem de vilão, pois não tinha outra escolha, então ele pediu desculpas. Quando a garota acordou, viu que o seu material estava completamente restaurado, e ficou feliz abraçando o cordão. Depois disso, o protagonista acordou com uma forte dor de cabeça e pensou que fazia muito tempo em que não sonhava com o passado, pois quando começou a olhar ao redor, percebeu que estava amarrado. Wong estava deitada e perguntou se ele já tinha acordado, e o mesmo não entendia o que a sua irmã estava fazendo. O protagonista ficou sem graça achando que tinha bebido demais e adormecido, e ele só se lembrava de estar admirando o céu noturno com suas amigas. A garota disse para que ele cuidasse da sua irmã Shou, que estava bêbada depois de alguns jarros, então apenas Wong podia fazer a companhia. Então a irmã mentora se aproximou do protagonista, perguntando se ele estava cansado de fingir ser alguém que ele não era todos esses anos. O rapaz começou a se preocupar e não entendia o que a garota estava dizendo, ao que a mesma afirma que ele não precisava mais fingir, pois ela já havia crescido e hoje permitiria que ele visse como ela havia mudado, deixando o protagonista completamente envergonhado. De repente o sistema apareceu dizendo para o protagonista criar o seu personagem de novo, então ele achou que o sistema havia escolhido o pior momento para aparecer. Ele comentou que a segunda irmã mentora estava agindo de forma muito atrevida e que ele poderia difamá-la, lembrando-a de que quando perde o controle, o protagonista enlouquecia. Guang respondeu que o irmão mentor era bondoso e gentil de coração, mas estava se esforçando demais
horas para fingir ser um cara ruim, e isso era adorável. Em seguida, a garota segurou o rapaz pelas bochechas, inclinou-se e o beijou. O protagonista ficou completamente surpreso, não esperando essa reação. A garota achou que isso não era o suficiente, mas o prota não entendia o que ela queria fazer. A irmã mentora tirou uma meia e jogou no rosto do protagonista, dizendo que já que ele roubou as meias de sua mestra, então essa era a melhor forma de demonstrar o amor por ele. Lin Xiao se perguntou do que ela estava falando e como ela sabia que ele tinha roubado as meias de sua mestra. Mesmo que o mestre soubesse, devido ao seu caráter, ela não teria contado a ninguém. Ele não sabia como ou por que em determinado momento a trama original havia sido completamente destruída, e a garota perguntou se o protagonista ainda estava prestando atenção. Ele pensou que se isso fosse verdade, como um vilão insignificante, ele não poderia fazer mais nada a respeito. Nesse momento, Guong espirrou e ficou envergonhada, pedindo desculpas, dizendo que estava um pouco tonta de tanto beber, reconhecendo que tinha exagerado. O prota ficou chateado porque a situação acabou abruptamente, e a beleza disse que agora deixaria o protagonista em liberdade, em seguida colocando sua meia. A garota de vestido escuro mencionou que no próximo mês haveria uma reunião de batalha das 5 linhagens sanguíneas, que ocorre a cada 5 anos, e Guong queria pedir ao protagonista para não participar caso Shen tivesse coragem de provocá-lo novamente. O prota deveria deixar Guong lhe dar uma lição para não comprometer a posição do mesmo, mas o protagonista discordou, afirmando que como estudante sênior honorário, ele não poderia se esconder atrás de suas mentoras. Ele acrescentou que se aquele canalha ousasse provocá-lo novamente, subiria na arena e faria algo tão impressionante que Shen nem ousaria olhar nos olhos das pessoas do Pico da Fênix. Ele o faria passar por um verdadeiro pesadelo, para que todos soubessem que ninguém poderia enfrentá-los. O prota pensou que a reunião de batalha seria um evento crucial, e se ele aproveitasse essa oportunidade, seria apenas uma questão de tempo até se tornar um imortal. Enquanto voava em sua espada, ele refletiu que o sistema deveria ter sido originalmente destinado a Shen, mas no fim escolheu o protagonista, o garanhão de olhos amarelos. Parecia impossível para ele que com uma entidade como o Dao Celestial pudesse haver um erro. Ele percebeu que não valia a pena ficar pensando nisso, pois ele precisava mesmo focar em completar a linha do enredo, e talvez assim conseguir voltar para sua realidade, onde a sua família o aguardava e sentia sua falta.